Agora apresentando o nosso convidado. Estamos recebendo Pablo Marçal, cristão, casado com a Carol, pai do Lourenço, Benjamin, Miguel e Isabela. Ele é multiempreendedor, mentor, escritor, piloto de corrida e investidor. Hoje lidera como CVO um grupo multibilionário nos ramos imobiliário, digital, educacional, seguros, venda, automobilístico, aviação, tecnologia, hotelaria, fazendas e mais, possuindo um ecossistema gigantesco de empresas, segundo aqui um dos maiores da América Latina. Iremos discutir isso. É autor de mais de 61 títulos, incluindo best-sellers, já foi professor de mais de 1,5 milhão de alunos em mentorias e cursos na internet, com o propósito de ativar a identidade e clarificar o propósito das pessoas que se conectam a ele. Seu maior desafio é transformar a mentalidade do povo brasileiro através de todas as esferas da sociedade, sendo hoje pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Pablo, bem-vindo ao Podcast Sócios. Obrigado, parabéns pelo sucesso de vocês, parabéns aí por Grupo Primo. Fiquei impressionado de ver a estrutura aqui. Muito bom ver pessoas prosperando aí como vocês. Parabéns por abrir a mente das pessoas que estão assistindo. Obrigada. Obrigado. E, cara, eu tenho uma pergunta, só que eu acho que ela não é melhor para começar. Seria um porquê, não um como, né? Que é a questão da política. Mas acho que se a gente começar por essa parte, vai dominar a pauta do podcast, a gente vai deixar de falar de outros assuntos. Então, antes de entrar na política, eu queria saber mais da sua história. E eu acho que é interessante até começar pelo final, porque aqui você fala, cara, de um grupo multibilionário com diversos ramos de atuação, um ecossistema gigantesco. Então, tem como compartilhar com a audiência números do que é hoje o seu grupo? Tem, é um grupo avaliado em 5 bilhões. A gente tem empresa de seguro, tem empresa de aviação, a gente tá na hotelaria, igual você leu aí. A galera acha que eu sou o carinha da internet. Na verdade, eu uso a internet para chamar atenção e fazer negócio. Acho que mais de 83% do meu patrimônio inteiro está alocado em imobiliário. Sou loteador também, não colocaram aí. Também fica chato, né? A gente está em 19 segmentos diferentes. Está em alguns países e a gente está com um alvo agora de esparramar aí, abrir em todos os países agora. Os meus principais sócios já foram, o Nenzo está nos Estados Unidos, o Thiago Rocha está em Portugal, o Luquinho foi para a França. O Felipe está na Alemanha com a plataforma internacional. A gente está indo nessa linha de pulverizar em toda a terra. Inclusive, todas as nossas companhias adotam uma nação africana. Então, todos esses que eu falei, a gente tem ajudado já desde 2019 o povo africano. A gente faz um trabalho bem forte em relação a um trabalho humanitário muito forte. Meu coração pende para isso. Eu sou CVO, para quem não sabe o que é CVO, eu nem vou da empresa. Tem gente que vive preocupado, né? Com esse tanto de empresa, como é que você vai fazer e tal. Eu não vou fazer porque eu já não faço um trabalho de CEO há muitos anos. Não cuido das empresas. Eu tenho pessoas que focam nisso. Acho que o grupo aí todo deve estar faturando aí perto de 400 milhões de reais. É um grupo que a gente começou bem pequeno. Eu que fui atendente de call center, minha mãe foi faxineira. Eu estudei a maior parte da minha vida em escola pública. Eu acredito de verdade na transformação da mentalidade. Eu não consegui passar na federal, graças a Deus, né? Porque se eu reclamar disso, eu vou ter que sair da vida que eu tenho. Não consegui passar pelo péssimo exemplo que é a escola pública. Ali não é educação, é uma escolarização. E aí até explica esse termo, que você vai ver muita gente falando disso ainda. A escolarização é colocar limite na cabeça de uma pessoa, a educação é abrir a forma para que ela pense e continue prosperando, não colocando limite nela. Por exemplo, a gente não tem nenhum lugar do sistema educacional brasileiro explicando como empreender. Por isso que podcasts como esse aqui faz muito sucesso. Nós estamos com um recorde sequenciado de pessoas que estão pedindo conta para empreender. O Brasil tem 21 milhões de empreendedores hoje. E se depender do que aprendeu na escola, não vai abrir uma empresa nunca, porque lá ensina o contrário disso. Né? E coloca o empreendedor contra o trabalhador. Então, assim, a gente começou a crescer muito. Confesso que fiz meu primeiro milhão sem internet, foi no mercado imobiliário. Mas depois que eu conheci os canhões da internet, isso trouxe muita energia para mim. Eu consegui fazer muito network, entrar em muitos negócios e é o que a gente está fazendo aí hoje, né? De resort a fazenda, a hotelaria, a aviação. A minha visão foi mudando de acordo com as mesas que eu sentei. Eu tenho que confessar que para chegar até aqui eu tive que modelar mais de 200 pessoas diferentes. Inclusive já lancei o primeiro livro dessa série de 4 livros, que é o resultado que o Marçal tem é fruto das conexões que ele teve.
Acho que foi em 2020, talvez, a aproximação que eu tive com o Nigro, a gente acabou fazendo um lançamento junto, abriu muito a minha mente. Eu pude servir ele e tive muito acesso a coisas ali com ele. Ele, o Joel J, a gente estava junto ali no lançamento do Nigro. E o fato é que as pessoas, ao invés de ficar reclamando e enchendo o saco umas das outras, elas tinham que aproveitar para pegar o que cada um tem de melhor. O de pior é só você não levar. É igual ir na feira. O que adianta a pessoa ficar andando na feira e falando, aquele tomate ali eu não gosto, aquele negócio ali eu não gosto. Não, leva só o que você quer levar. Então, eu acredito muito nessa mudança de mentalidade. Empresa, para mim, é um negócio muito simples. Empresa, para mim, não quebra. Porque quem quebra é o emocional do dono. O cara, quando chega num limite, ele não consegue mais tocar. É só ele diminuir, fazer o downsize, diminuir o tamanho da empresa. E aí um monte de gente fica assustada. Mas como você tem um conglomerado empresarial que cresceu tanto? É porque eu cresci. O seu CPF ele tem que ser maior que o seu CNPJ. E aí a segunda coisa, Bruno, eu acho que é o lema nosso, a cultura da nossa empresa. Todo mundo tem que prosperar. Então tem um negócio lá, nossa cultura chama PMT, que é um programa de multiplicação de talento. Não estamos atrás de bons colaboradores, nem de bons funcionários, nem de pessoas que querem seguir uma carreira. A gente está atrás de pessoas que querem prosperar. E aí a gente tem um sistema obrigatório, que a gente tem que treinar as pessoas para assumir nosso lugar. Tanto é que esses sócios que foram embora agora, eles prosperaram muito. Todo mundo, absolutamente ex-pobre, ficou todo mundo multimilionário. Né? E isso me alegra muito de ver pessoas andando no meu ecossistema e ficando muito rico. Isso é meu estilo de vida, eu quero isso pro povo também. Achei que vai chegar na hora do assunto político, mas eu acredito nessa transformação de mentalidade e eu apostei toda a minha vida nisso. Quantas pessoas tem no seu ecossistema hoje, trabalhando? Cara, direta e indiretamente, deve ter umas 2.000 pessoas, é muita gente. É, bastante gente, 2.000 pessoas. Isso é porque a gente é bastante tecnológico. Vou dar um exemplo. Se eu fosse montar um call center pro tanto de ligação que eu deveria fazer enquanto eu era atendente de call center, ia ter mais de 15.000 pessoas. O negócio é que a gente tem muita tecnologia, desenvolve muito, tem muitos programadores trabalhando. Eu tenho uma empresa que chama DevZap, por exemplo, que ela é de automação de WhatsApp. Se eu não tivesse esse tipo de automação, eu só não tendo a DevZap, eu teria 1.500 pessoas fazendo o que uma máquina faz. As ligações, tem dia que às vezes num lançamento a gente faz 300, 400, 500 mil ligações, sem nenhuma pessoa, só com robô. Ou seja, imagina se a empresa não fosse tecnológica, como seria? Se eu não tivesse meus próprios checkouts de pagamento, se eu não tivesse a minha própria plataforma, inclusive a gente está no MVP de um banco, o General Bank. A nossa empresa cresceu muito por conta de tecnologia. Sugiro para você que está assistindo, que você aprenda, viva, sente em mesas onde pessoas discutem tecnologia, algoritmo, inteligência artificial, robótica. Se vocês forem para esse caminho, vocês vão prosperar mais rápido. Você falou de 400 milhões de faturamento, Pablo. Isso nos últimos 12 meses. Isso aí é uma média. Às vezes está um pouco maior, estou um pouco desatualizado. Tá. Porque como é que é essa divisão dos braços da empresa? Cara, você falou que são 19 ramos. Com certeza o digital é aquele mais forte. Pelo menos penso eu até em termos de margem. De margem nada ganha do digital. Nada ganha. Nada, absolutamente nada. Tem editora, tem muita coisa, né? Tem escolas. E por que diversificar tanto assim? Porque, por exemplo, aqui no grupo a gente tem 9 unidades de negócio. Já tivemos mais. E hoje a gente vê que algumas não valiam tempo, o gasto de reunião, de atenção, sendo que outras davam uma receita que era mais fácil de ser trazida e era muito mais orgânica, digamos assim. Sim. E quando o pessoal pensa em grupo primo, eles não pensam em plataforma de programação, que a gente já teve. Eles pensam em finanças. Então, lançar um negócio de finanças, botar o meu tempo e o do Thiago para tocar aquilo, costuma dar mais resultado do que fazer com a mesma coisa, ao mesmo tempo, as mesmas cabeças, outra iniciativa. Isso é porque você e o Nigro, conhecendo o Nigro pela amizade, vocês são especialistas em algo. Eu sou generalista. Meu negócio é aprender de tudo, entrar em todos os desafios e treinar pessoas melhores que eu e sair. Tanto é que eu não sou executor como vocês. O negócio de vocês precisam estar presentes, você acabou de falar sobre isso, precisa de estar nas reuniões, nem as reuniões eu participo, porque eu formo gente. A coisa mais forte que eu carrego é a multiplicação de talento, eu fico gastando um grande tempo treinando a pessoa, ativando o talento dela, fazendo ela gostar de desafio, porque ela tem esse DNA e eu não preciso de ir lá. Então, eu fico 40 dias sem pisar dentro da empresa. Eu vou só nos eventos e tudo, mas eu acompanho semanalmente todo o dinheiro que entra em todas as companhias, da onde eu estiver, né? Estou aqui com o meu celular, eu já olho. Hoje é terça-feira? Hoje é dia de verificar todo o dinheiro que entrou no grupo e todo o dinheiro que sai. Toda linha, mais ou menos por semana, eu devo aprovar
65 páginas de pagamento. Passa na minha mão. Eu não sou do financeiro, eu sou o crivo do negócio. Então, eu não quero saber as picuinhas que eles estão fazendo, as reuniões, para mim tanto faz isso aí. Eu treinei pessoas suficientemente para eles darem conta disso. Eu nem quero nem ouvir, isso para mim não interessa. Então, assim, quando você faz essa comparação entre o meu grupo e o grupo de vocês, mostra o seguinte, a gente está lastrando na terra, né, abrindo empresas no mundo inteiro, vocês focaram em centralizar aqui no país, até onde eu sei. Vocês são executores e especialistas e eu ensino uma outra coisa do nosso grupo. Nós somos generalistas. Não, eu não comecei a comparação, foi você que puxou para esse lado. Sem problema. Não, é porque fica parecendo, é uma rivalidade. Não, maior respeito por vocês. Vocês são o número 1 no que vocês estão fazendo. Obrigado. E de verdade, eu reconheço. É uma honra estar aqui. Mas o meu estilo é multiplicar talento. Então significa que eu já dominei isso aí que eu estou fazendo. Eu quero agora servir o povo. E esses braços internacionais, é na parte do digital ou é o que você busca fazer lá fora? Lançamento, editora, tudo. Replicar o que tem aqui. Exatamente. De escola a tudo. Inclusive os trabalhos humanitários. Todo mundo entrou em unidade e linguagem. Tem um contexto na Bíblia muito forte. Quando eu já fui consultor de empresa. Tem de 54 companhias já. Que está em Gênesis 11:6, sobre a Torre de Babel. Quando as pessoas elas se juntam em unidade e linguagem, elas entram num código chamado Código do Infinito. Não tem nada que vai dar errado quando pessoas estão em unidade e linguagem. O que significa isso? Os casamentos acabam porque perde a unidade, perde a linguagem. Não adianta o marido querer uma coisa e a esposa querer outra. Tem que ter uma questão de unidade. É a mesma coisa de você. Às vezes você fala, pô, tô entendendo nada que esse cara tá falando. Pega um saco de batata. O saco de batata está em união. Olha esse código que louco. As batatas em um saco estão juntas em união. Só que quando eu descasco essas batatas, eu cozinho essas batatas, depois eu descasco e depois eu começo a espremer elas e juntar elas e crio um amálgama, aquilo ali chama unidade. Não tem batata que vai conseguir sair daquilo. Eu trabalho isso nas pessoas. Para uma pessoa virar minha sócia, leva 1 ano. Não é 1 ano assim ela trabalhando, é eu testando nela para ver se ela pode ter unidade com a gente. E é muito interessante, a cada 10, 9 não suporta esse processo. Porque a pessoa às vezes fala, eu quero ser rico igual o Marçal. Se o cara só é dinheirista, ele tá fora. Mas se o cara não arrega, ele aceita os desafios, ele quer crescer, ele é multiplicador de talento, aí esse sim pode fazer parte desse grupo de pessoas que vão assumir o negócio. Então, assim, se a gente entra em unidade, que entra nessa amálgama, não tem como dar errado. Eu nunca vi dar um caso errado, eu não tenho um caso de deslealdade. Zero. Nunca teve um sócio que entrou e saiu? Não, saía, eu até abençoo. Inclusive, alguns eu chego e falo, pode ir. Inclusive, o Júnior Neves era meu sócio, falou, eu quero ir pro primo, veio aqui. Depois, né, quis sair daqui, foi embora para os Estados Unidos, tá tocando a vida dele. E amo ele do mesmo jeito, maior respeito. A unidade, eu te falei sobre a deslealdade, é zero. Inclusive, um sócio meu chega e fala, eu quero ir, eu falo, você quer o quê de mim? Eu te abençoo. Todos eles que saem, eu abençoo e ainda falo, o que você precisa? Financeiro, você precisa de apoio, você precisa que eu abra portas. E meu negócio é não segurar a gente, não estou preocupado com isso. Tem um desapego assim, 100% e apego zero em relação a o que cada um quer fazer na vida. Isso me dá uma paz, cara. Eu durmo todo dia e acordo pensando, qual que é meu próximo desafio? Então, assim, a questão da linguagem é que se a gente fala língua diferente, a gente vai gastar muita energia. A gente fala igualzinho, mesma linguagem. Mesma forma de pensar. O Diego Neves está ali. Se alguém falar a palavra tentar, a gente já tem o código. Aí todo mundo pensa mesmo igualzinho. A gente fala assim, quem tenta não consegue. Aí o cara começa a contar a história, todo mundo já olha e fala, tá dando desculpa, que é boa desculpa, não é bom mais nada. Eu treino muito bem a mentalidade de todo mundo. Para quê? Porque a mentalidade define resultado. Então, eu gasto muita energia treinando. Todo mundo que trabalha no ecossistema trabalha muito treinando a cabeça uns dos outros. E é por isso que a gente é bem forte e prevalecente e cresce muito. Quantos sócios são hoje no ecossistema? Mais de 140. 140 sócios? A maioria é de mercado imobiliário. Caramba, bastante gente. Porque tem um ditado antigo da Toscana que fala, quem tem sócio tem patrão. E aqui no grupo, a gente tem, na partnership do grupo, quase 40 sócios. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, eu sei que não impacta só a mim, mas também aos meus sócios. E por conta disso, coisas que eu fazia quando eu estava sozinho, só eu e a Malu na sociedade, eu não faço mais hoje, porque eu falo, cara, tem 38 pessoas que eu acho que talvez não tenham uma opinião favorável sobre aquilo que eu vou fazer nesse ponto. Como é que foi? Acho até que estou introduzindo o assunto cedo demais da política, mas como é que foi quando você falou? A gente volta depois, na parte do lifestyle.
Não, é eu que eu quero ia ser perguntar. político. Eu quero ser... Até antes de ser prefeito, você foi candidato a presidente. Sim. Como é que foi a reação deles? Você fala dos sócios? Dos sócios. Alguns falaram, ó, a gente já sabe que se você for pra política, ninguém vai ficar rico aqui, então vamos pular fora. Aí a galera saiu. Foi isso que aconteceu. E eu achei bom, cara, porque ali eu percebi também gente que tá com você e dependendo do dinheiro e gente que só tá pela grana. É normal. O cara fala, mano, o Marçal na política, eu tô levando esse negócio a sério, cara. Eu tô vendo. A galera não entende, eu tô pronta. Eles estão gerando multas para as minhas empresas, me perseguindo como se isso fosse me amedrontar. Eu tenho um terreno aqui em Alphaville e aí eles chegaram lá na porta, é do Marçal, então toma essa multa aqui. Isso aconteceu? Aconteceu, real. E tipo assim, eu tô contando pra você entender o traquejo, como é que funciona a política. Estão me ameaçando de morte, ameaçando de todas as ordens. Então, cara, eu entrei e eu quero servir, não adianta. Eu vou pegar uma frase do Bolsonaro, eu tava lá no Balneário Camboriú, eu ouvi dele, eu tava assistindo a palestra dele no CEPAC. Ele falou, eu não tenho ambição pelo poder, eu tenho obsessão pelo Brasil. A minha obsessão é pela prosperidade desse povo. E eu percebo que das esferas da sociedade onde mais contribui para o povo continuar na miserabilidade é a política. E é por isso que eu vou ajudar. Eu tenho certeza que vai abalar esses principados políticos. Existe um sistema que foi desenhado para não deixar as pessoas prosperarem. Eu tive numa favela chamada Travinhas. Aí perguntei para todo mundo, quantos vocês estão aqui? 30? Você sabe o que é nenhum progresso em 30 anos e as casas de madeira enfiadas dentro do esgoto? Não é um rio, é um esgoto. Aí já passou 3 governos do PT, tá eu, Dória, tá esse tanto de gente aí que passou e ninguém nunca nem foi lá. Cara, eu coloquei no meu coração a mesma coisa que eu coloquei lá na África, em Angola. Em 2019 eu fui fazer um trabalho lá e um garoto chamado Paulo falou assim pra mim, você nunca mais vai voltar aqui, né? Rapaz, essa fala, essa olhada desse menino, eu acho que ele tinha uns 7 anos. Você nunca mais vai voltar aqui, né? Eu olhei pra ele e falei, eu só saio daqui depois que todo mundo estiver dentro de casa. E eu tô lá até hoje. Nós estamos indo para a reta final de conseguir construir essas 350 casas. E a gente teve um progresso absurdo. Se puder, inclusive, eu não sei se tem como, é um vídeo de 1 minuto, se puder colocar no final pra galera ver o que tá acontecendo lá. Manda pro John, que acabar do podcast, Isso. aí a gente coloca. Se puder colocar, as pessoas vão entender onde eu fui picado pelo espírito público. Isso em 2019? 2019. Aconteceu o seguinte, os homens não trabalhavam, as mulheres iam para as fazendas com enxada na mão e as crianças cuidavam das crianças. Hoje, cara, é assustador. Todos os homens estão trabalhando, tem pleno emprego, tem muita gente já mudando de lá para ser contratado por grandes empresas. Eles construíram as suas próprias casas. Tudo aconteceu ali a partir de um modelo de desenvolvimento mental. E eu vou falar o que eu acho. Eu achava, né? E estive errado. Eu achava que não tinha solução aquele povo. Agora eu tenho certeza que o brasileiro tem solução. Porque lá na África, com um problema de subnutrição, ninguém a favor deles. A gente construiu isso tudo com a ajuda de várias empresas e pessoas. Não foi dinheiro público nem do Brasil e nem da África. Eu tenho certeza que tem como mudar a mentalidade do nosso povo. Eu fui em algumas favelas aqui em São Paulo. É assustador o tanto de gente que está desocupado. O tanto de criança que não tem o que fazer. Não tem uma quadra de esporte. Hoje tem mais de 60 mil pessoas na rua em São Paulo. E tudo porque alguém não cuidou desse povo. A gente aqui com os nossos microfones, nesses estúdios luxuosos, a gente ensina as pessoas a prosperarem, mas só quem quer prosperar. Sim. Engraçado é que a gente prega que as pessoas precisam construir suas próprias oportunidades, mas aqui em São Paulo tem 4 milhões de pessoas que não dá conta de fazer isso. Vai ter que dar oportunidade. Isso mexeu muito com o meu coração e é por isso que eu decidi me ferrar, porque isso acaba com a minha paz, destrói algumas empresas, todo mundo já sabe o que eu vou sofrer. E ainda você vai fazer tudo e os caras ainda querem te pôr na cadeia ainda. Eles vão achar alguma coisa, tem que fazer com muito cuidado para não dar errado ainda. Ou seja, eu estou disposto a pagar isso. Até para deixar bem claro aqui, que muitas vezes vem um candidato, sobretudo quando está se enveredando para o caminho da política, o pessoal fala, isso é conversa de político. A maior equipe de segurança, que já passou aqui antes do podcast para ver como é que estava, foi a sua. E já veio aqui o Dória, quando era governador e pré-candidato à presidência. Já recebemos o Sérgio Moro, né? Já veio um monte de gente que é bilionária. E para ter essa equipe desse tamanho que você tem, que tem eu falei para a história. Molé, se tem equipe desse tamanho, tem história. Infelizmente, nesse caso, né? Como você falou dessa questão de ter sido
ameaçado. E você citou Angola. O meu pai, ele participou da missão de paz em Angola em 96. Meu pai é coronel do Exército, aposentado. E aí, quando ele foi para Angola, a situação do país era terrível, porque a média eram de 2 minas terrestres, explosivos, armadilhas, da época da Guerra Civil, para cada habitante. Ou seja, você achava um angolano que tinha perdido uma perna numa mina, ele estatisticamente tinha a chance de pisar em outra. Então ficou um tempão nessa operação de desminagem. Aquele povo ali sofreu muito. Pois é, bem complicado. Você quer perguntar aquela parte do Não, que eu ia perguntar, que eu já vi você falando algumas vezes, porque você falou aqui que você faz formação de pessoas. Sim. E aí a gente, quando vai nomear esse tipo de pessoa, fala, é um coach. E eu já vi você falando algumas vezes que você não é coach e que você não gostaria de ser chamado assim. Na verdade, veio até um corte do Instituto dos Coaches falando que você não era coach, coisa assim. Pois é, cara. É porque aqui no Brasil o coach é pejorativo. Se eu estivesse nos Estados Unidos, eu ia pedir isso. Falar, cara, pode me chamar. Porque os maiores executivos dos Estados Unidos contratam coaches. Paga $10 mil por hora. Dependendo se for o Marshall Goldsmith, paga $100 mil a hora para o cara te fazer pergunta. Lá funciona. Aqui no Brasil tem uma tendência as coisas não funcionarem. Agora, a profissão em si eu não exerço. E aí a pessoa fala, mas você já foi. Então me chama de atendente de call center. Engraçado que essa geração, se a pessoa falar assim, eu sou um cavalo, você tem que respeitar ela. É um tanto de ideologia. 32 ideologias de gênero, a pessoa inventa o que ela quiser na cabeça dela, e aí alguém é obrigado a falar. Agora, eu não exerço uma profissão, os caras ficam enchendo o saco. Aí eu peguei, mandei pra todos os jornais, aí começaram a escrever, o ex-coach, só pra sacanear. Então, tipo assim, coach na tradução significa treinador. Eu sou treinador dos meus filhos. Mas eu entendo a internet. Quando eu comecei a falar de Deus na internet, em 2018, não sei se vocês lembram disso, antes aí, de 2015, ninguém na internet falava de Deus se não fosse pastor ou padre. Era difícil ver gente se posicionando. Quando eu falo, é gente famosa, né? Qualquer um falar, tudo bem. E aí eu lembro de pessoas me cobrando. Não, você tem que falar, você tem que definir. Você é pastor? Não, não sou. Eu estudei teologia, mas eu não sou. Não, então você é coach. Eu também não sou. Eu sou livre, cara. Eu posso falar o que eu quiser. E as pessoas, nessa teoria da especialidade, que eu acho bacana, viva os especialistas, a gente paga eles aí, tá tudo certo. As pessoas começaram a perceber que podem falar. Eu lembro do Nigro lá na empresa, ele assistiu um culto, a galera tava tendo um culto, ele, que é isso que tá rolando aqui, mano? Eu falei, é um culto, a galera curte, nossa, da hora. Aí ele me perguntando assim do semeador, tanto é que foi isso que eu usei como base ali para ajudar ele no lançamento. E aí ele tendo a primeira experiência dele, por causa das conexões dele com o Thiago Brunet e tudo, aí eu falando da Bíblia para ele, a galera, tipo, mano, você vai falar da Bíblia pro cara? Ué, mas é meu lifestyle, eu curto isso. E ninguém desses grandes famosos falava de Deus. Aí eu lembro o dia que teve a conversão do Thiago Nigro, o povo veio cobrar. Mas aí, agora até o Nigro vai falar de Deus. Eu falei, vocês não falam, mano. Até o Nigro vai falar. Qualquer pessoa é apta para falar. Qualquer um é filho de Deus. Qualquer pessoa pode fazer isso. E eu lembro da encheção de saco que foi depois desse movimento. É muito chato as pessoas controlarem a liberdade das outras. Um livre, ele não quer encher o saco da liberdade dos outros. E aí eu percebo que o Brasil vai viver uma coisa diferente, muito diferente, porque aqui é proibido prosperar. Aqui ninguém contempla quando você tem resultado. Eu falei ontem lá na Jovem Pan, nos Estados Unidos, qualquer carrão ali que eu tenho, eu tô andando na rua, cara, é muito bonito o que o americano faz. O americano fala, wow, nice car, good job. Aqui não, maluco, aqui você é ladrão, aqui você passou alguém para trás, aqui você teve que explorar. É por isso que a gente não prospera. Se as pessoas aprenderem a mudar a disposição mental, só de não atrapalhar e enxergar que a prosperidade é natural e a pobreza é resistência, todo mundo pode prosperar, cara. Eu vim de periferia, eu lembro, cara, a competição que era quando alguém comprava um carro, a rua inteira ficava ruim, velho. Eu lembro quando a minha família comprou um computador lá, sei lá, em 48 vezes, aí os vizinhos ficam loucos. Eu sei o que é isso, eu vim de periferia, é uma questão mental, a gente vai ter que mudar isso. Você quer entrar na parte do lifestyle? Não, porque recentemente você fez esse projeto com o Cariani, que tem de transformação do shape e tudo mais. Foi bem legal, a gente é bem próximo do Cariani, a gente gosta bastante dele. Já veio aqui acho que umas 2 ou 3 vezes já. Cariani é um querido, transformou meu shape. E você acha que mudou alguma coisa mais na sua vida? O que você mudou que fez toda a diferença e que você acha que pega aí, que pode passar pra galera? Pede pro segurança trazer minha marmita que eu vou mostrar o que mudou. É o seguinte, eu tô dormindo... O que me impactou, na verdade, foi o fato de que
o projeto aconteceu durante a loucura do Rio Grande do Sul. Sim. Então, enquanto estava naquela loucura, que a gente provavelmente vai falar sobre isso já, você seguiu ainda fazendo dieta, Todo dia. treinando? Todo dia. Tudo certo. Em 60 dias só falhou um dia de treino, que é o dia do resgate, que eu tava a madrugada inteira lá dentro d'água. Só esse dia que eu não treinei. Que aí eu fiquei viradaço mesmo, ajudando. A gente mandou pra lá 206 carretas. Foi um negócio assustador. Nunca imaginei que ia chegar nisso. Na minha cabeça, a melhor hipótese, a gente ia mandar umas 10. Mandamos 206 carretas em 33 dias. Foi realmente incrível. Parabéns. Foi. Parabéns mesmo. Estendo para mais de 2.000 pessoas que estavam envolvidas nisso. Porque eu não dou conta de fazer isso. Né? Eu dei uma volta com a carreta no quarteirão, mas não foi eu que pilotei, não foi eu que separei as roupas. Então eu agradeço todo mundo aí. A gente criou um movimento, né, para desconectar esse negócio da minha pessoa, que chama DENASF, que é Deus Não Abandonou Seus Filhos. E aí a gente abriu 10 CDs gigantescos lá no Rio Grande do Sul. Fizemos uma operação aérea assustadora, né? Uma das máquinas nossas que estava lá transportou 2 toneladas por dia de água, de alimento para pessoas que não tinha ninguém conseguia chegar lá. E a nossa máquina estava chegando. Medicamento a gente transportou para o avião e vários amigos, dono de televisão, inclusive, Marçal, pode usar o avião, mas não fala meu nome. Então a gente usou muitas aeronaves com coisas que faziam muito sentido, que era medicação. E terrestre a gente mandou alimento e mandou água. Foi assim, gratificante ver. E depois de perceber o movimento inteiro, eu sei que eu tô ficando com essa fama aí, mas a verdade é que quem tem menos são os que mais ajudaram. Uhum. Às vezes a pessoa chegava com um saquinho ali, com 3 roupinhas, cara. Você vê aquilo ali, a percepção do tanto que a gente tem, com o tanto que a pessoa tem. Quem ajudou mais foi essas pessoas. Pessoas que ficavam virando à noite lá na sede de uma das nossas empresas. Não fechou, tá? Nós ficamos mais de 30 dias com o portão da empresa aberto. Dia e noite, carreta chegando e gente... E empilhava assim um muro de 5 metros de altura de coisa. Eu falava, que é isso? Aí encostava 2 carretas, enchia. Aí eu falava, agora esse trem vai parar. E não parava nunca. Era o dia inteiro descarregando. Doação, né, no varejo ali, gente entregando de pouco, separando e carregando carreta. Foi assustador. E agradeço todo mundo aí que ajudou. E inclusive eu fiz uma rifa lá pro Rio Grande do Sul de uma BMW. A gente faturou acho que 5 milhões de reais. Tá liberando o dinheiro agora, a gente vai ajudar aí na reconstrução. Essa foi a seguradora nossa que fez. Bacana. E sobre a questão da mudança no estilo de vida? Cara, eu nunca parei para fazer isso e até não acreditava que eu poderia perder aquela boia que eu tinha na cintura. Você perdeu quantos quilos? 10 quilos. 10 quilos? Mas eu tava, sei lá, com 17 de gordura, eu fui parar com 8. O que eu fiz? O Cariani, num podcast desse, me pegou desprevenido. Eu tava no meio do lançamento lá, Casa Digital, que é o 4º maior lançamento nosso. E aí eu falei, cara, no meio do lançamento, na hora que ele fala, eu, putz... Lançamento você nem dorme, né? Você tem que comer aonde der, do jeito que der. Tá bom, eu vou. Eu fiz o protocolo em 60 dias. Aí eu comecei a dormir, coisa que eu não fazia. Dormi mesmo, 7h30 e acabou. Você conseguiu? Porque Consegui. Eu olhava, você estava sempre em live. Eu falei, meu Deus, ele tá comendo? Como é que ele tá dormindo? Dormia quantas horas antes? 7h30, todo dia. Não, antes do desafio. 4, 3 4 horas. na vida é boa demais pra dormir, moço. Mas Dormir a faz vida inteira antes de dormir, nascer. não é? Não, faz diferença não. Seu corpo vai ser uma bosta se você não dormir. Eu falo isso pra minha galera. Eu testifiquei, comprovei cientificamente com o meu próprio corpo. O desenvolvimento do meu corpo foi outro depois que eu dormi. Beber água, né? Quase todos os dias ali bebendo 5 litros. Quando não bebia 5, bebia 4. Eu tinha uma retenção de líquido absurda. Comida, a dica que eu dou para todo mundo é higienizar a comida, limpe a comida. O que é isso? Primeiro, você cortar açúcar vai ser um negócio absurdo. Você já está de parabéns. Eu já não estou comendo açúcar desde setembro. Sal. A gente é tarado nessas extremidades. Ou açúcar demais ou sal demais. A OMS, ela fala que pra você ser uma pessoa saudável e ter longevidade, você tem que comer 4 gramas. Eu não sei aonde que alguém consegue comer só isso, né? Eu fiz 4 gramas por dia nessas refeições. Não diminuir tanto a comida do jeito que eu comia, mas comia a comida limpa e a comida certa. Não radicalizei mudando a minha dieta, que isso é uma besteira que você faz. Você muda completamente a alimentação e depois volta, acabou. Tem outra coisa que eu percebi estudando, que o corpo ele precisa de 180 dias para criar um backup novo. O que é isso? O seu cérebro, quando vê você atacando com a dieta, ele fala, tadinho, tá sofrendo, então
Vamos diminuir tudo. Aí depois você não fica 180 dias, ou seja, 6 meses com aquele padrão comportamental. O que vai acontecer? Seu corpo pode fazer o que você quiser. Seu corpo vai devolver o corpo que você tinha. Aí você fica nesse efeito chamado sanfona. Acabou 60 dias, eu não deixei de treinar. Não falhei nenhum dia agora. Nenhum. Continuo comendo do mesmo jeito. Inclusive, marquei a luta com o Popó por esse motivo. Um monte de gente não acredita que eu vou bater no Popó ainda. Eu acredito, porque a gente estava em Las Vegas e conheceu o Mamá do Fight Music Show. Ele estava vendo a arena, ia pra Miami, eu acho. Eu pedi pra ele, pra ir eu pra Miami. Eu quero fazer um negócio grande. E, tipo, não tem nenhum medo de apanhar no Popó. Ele é o ídolo, tá tudo certo. Eu tô treinando aí, segura a onda aí, Popó. Eu não vou desrespeitar e nem vou fazer o que o Bambam fez, que é durar 36 segundos na luta, não. Vai ser um pouquinho difícil. Não desrespeitar já ajuda a durar mais. Já ajuda a durar um pouquinho mais, eu acho. Não, mas isso é sabedoria. O Whindersson Nunes provou que respeitar faz você ficar em pé, pelo menos. É verdade. Não, mas ele é mão de pedra. Então, eu tô treinando calistenia também para ficar com um corpo de granito. Vamos ver o que vai dar. Então, assim... Mudou minha vida. Eu quero agradecer o Cariani. Cariani, você é um dos caras mais impressionantes que eu conheço. Dos caras mais humildes que eu já conheci. É o número 1 do Brasil. Não fala isso com a própria boca. Me ensinou muita humildade. Me deu a chance de poder fazer o que eu nunca tinha feito no meu corpo. Eu que já fiz Ultraman, né? Que é uma prova de 452 quilômetros e 35 horas e 17. Me achava foda e resistente. Mas eu nunca olhei pra mim e me senti forte. Então, pela primeira vez na minha vida, você me fez ter um sentimento. Eu me senti bonito de verdade, sem harmonização facial. Eu me senti forte, mesmo sendo um cara extremamente resistente, né? Fiz uma prova que quase ninguém na Terra vai conseguir concluir, que é um Ultraman. Mas hoje eu olho, a minha esposa olha, meus filhos olham, todo mundo, os meus amigos no dia do lançamento, no dia que eu mostrei o shape, todo mundo achou que era filtro. Não, o Marçal tá com filtro. Um delegado amigo meu, Eduardo Rodovalho, ele falou, não, Marçal, para de graça, tira a roupa. Ele me viu, ele estava esses dias de férias aqui em São Paulo com a gente, aí eu arranquei a roupa, ele viu, ele falou, não, eu também vou mudar de vida. Isso é muito bom, o poder de influência que a gente tem. Obrigado, Cariani. Você é um cara que participou de uma transformação absurda na minha vida. Conta comigo pra guerra, irmão. Bom, agora entrando na política. Porque, por tudo que a gente já viu aqui, você tem um ecossistema hiper bem sucedido. Você tem uma família também linda, construída ali com a sua esposa, os 4 filhos. Você tem 140 sócios. E aí, de repente você fala, cara, deixa eu dar uma piorada na minha vida. Vou me meter com política. Isso começou na última eleição presidencial. Inclusive, quando eu vi a sua candidatura, eu pensei, o Marçal vai usar isso para fazer um grande lançamento. Eu não achei que era sério. Mas depois que acabou, né, teve a questão de ser deputado também, mas acabou não indo para o Congresso. Mas quando você falou, você é candidato a prefeito, eu falei, cara, prefeito? Não, o cara quer realmente ser político. Porque só fala, não, ele quer poder. Mas que poder que tem um prefeito, cara? Ainda mais, por mais que seja a cidade mais importante do país, é alguma coisa muito pequena ainda. Depois você pode virar governador, pode tentar a presidência. Meio que fazer o caminho do Dória, né? Que virou governador e depois foi candidato. Não chegou a ser eleito, mas imagino que seja um objetivo. Mas por que essa caminhada? Você falou, poxa, eu quero ajudar as pessoas. Só que dá para ajudar muito também fora. Uhum. Por que essa questão de querer entrar nesse verdadeiro vespeiro? Porque como você disse, cara, vão te ameaçar, vão mexer com a sua vida. Entra na fila aí. Vai entrar na fila. Você mesmo já viu o tamanho da segurança aí. Eu vou ter que acostumar com isso, é chato. Gosto demais de todo mundo. Acho que a maioria dos seguranças gostam de trabalhar comigo porque eu conheço eles pelo nome, pego na mão deles e se a gente tá no lugar, todo mundo come a mesma comida, fica todo mundo indignado porque político nem olha na cara de segurança, né? A dica que eu dou pra todo político é pelo menos respeite os caras que vão entrar na bala por sua causa, que senão eles não vão entrar. Lembra sempre disso, tá? Cara, eu não vou entrar pra política, eu já sou político. Eu pago milhões de impostos, eu gero emprego, eu gero esperança, eu restauro famílias, eu ensino as pessoas a prosperarem. Eu já sou político, eu só não tenho um cargo de funcionário público, só isso. E eu tô largando tudo que eu tô fazendo para ganhar um emprego que, sei lá, 30 pessoas, 40, 50 pessoas num ecossistema nosso ganha mais do que o salário de prefeito. Acho que a única coisa que é vantajosa é que eu vou pousar na prefeitura sem pagar nada. Eu acho que o máximo é isso. Porque meu piloto de helicóptero ganha mais que o prefeito de São Paulo. Então, qual que é a lógica de mexer com isso? Tem uma lógica. A única esfera que não tem gente que presta para mudar a mentalidade do povo brasileiro é a esfera política. Você que não sabe, cara.
a dificuldade que foi para conseguir um partido. Você não sabe a dificuldade para manter esse negócio. Você não sabe o tanto que é dolorido a política a nível municipal. Os acordos são todos amarrados. Só para você saber, o acordo que tem aqui na Prefeitura de São Paulo, ele está amarrado com a eleição do presidente do Senado. Você tem noção? Você fazia noção do negócio desse ou não? Não. É esse que é o problema. Então, não tem gente boa. É um conchavo com todo mundo e eu percebi. Eu fiquei lendo. Cara, Nunes não tem pujança, estado de presença, não tem governo. Ele é um cara que está sentado na cadeira porque ele é o cara que, na leitura, na hora de pôr um vice, é o cara mais inofensivo de todos. Não estou falando de personalidade dele, é o que ele mostrou até agora. Você olha pro Boulos, o cara não respeita ninguém. Invasor de terra. Eu estive presente lá no Conselho de Ética da Câmara para ver ele passando um pano na rachadinha, que foi comprovado pela Polícia Federal que o cara lá cometeu o crime. Ele, no Conselho de Ética, pega o microfone e me chama de coach picareta. Ô, Boulos, se eu sou a picareta, você é a pedra, eu vou rachar essa pedra no meio do caminho. São Paulo não vai ter perda com essa pedra gigantesca aí. Você pode me chamar do que você quiser. Eu quero ver você no debate, olho no olho. Você vai ver o que vai acontecer. O cara não tem um pingo de ética no Conselho de Ética. O cara passou pano para crime que aconteceu. Porque se ele aprova aquilo ali como relator, ia tirar uns 300 deputados lá de dentro. Porque aquilo ali é cultural. Por que ele não fez? Porque as companheiradas, todo mundo tava louco, tremendo. Para você que não sabe o que é rachadinha, esses caras, eles pegam o salário dos seus funcionários e racham ao meio. Então, antes de contratar, é condição simples para aceitar o cargo. É devolver metade. E está comprovado com áudio e com tudo. E mesmo assim, ele passou pano. Ou seja, você imagina um cara desse colocando a mão num cofre de 111 bilhões. Fica imaginando, você que está assistindo. Marcelo, eu não gosto de você. Gosta só da lógica, moço. Esquece de mim. Vamos focar na lógica. 111 bilhões, é o terceiro maior orçamento do Brasil. Só perde para o governo federal e para o governo de São Paulo, que é o estado. Nós temos 5.568 cidades. Tem algumas que estão em emancipação. Deve ser 5.557, até terminar as emancipações que estão acontecendo. Você imagina um cara dessa magnitude, um cara que não cuida nem da vida dele, um cara proselitista, um cara que invade propriedade dos outros, coloca famílias lá, ainda cobra aluguel. O Boulos, ninguém sabe, mas eu vou revelar isso nessa campanha. Ele é a maior imobiliária irregular do estado de São Paulo. Ele coloca a família lá, pode perguntar para as famílias. Eu fui, moço, eu tô indo em tudo. Cobra R$700 de aluguel desse povo. Tem base um cara desse? Falar que ajuda o pobre e cobrar aluguel dos caras? Esse cara tem que pagar imposto da imobiliária dele. É o maior sistema imobiliário que a gente já viu na cidade de São Paulo. Invade coisa dos outros para cobrar aluguel de quem é vulnerável. Passa pano em rachadinha. É um cara que no Conselho de Ética tinha um microfone na mão, não teve ética. E me viu lá dentro, que já está tremendo ele, a campanha dele, sabe que eu vou levar essa eleição. Então, você imagina eu na minha casa, eu fiz um desafio, não sei se você chegou a ver esse desafio. Eu dou 30 dias para alguém levantar, já que vocês tiraram o Salles aí. Eu abri um desafio, ninguém levou a sério. Se em 30 dias ninguém se levantar, eu vou ser pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Não apareceu ninguém, fazer o quê? Então agora eu vou ter que ir, vou assumir e vou resolver. Você vai ver no futuro parede de favela pintada, você vai ver esse povo respeitado. Você vai ver nas comunidades, a gente transformar a comunidade de São Paulo em turismo. Porque, eu não sei se você sabe a sensação, se você for numa favela, você vai se sentir mais seguro que no centro de São Paulo. Lá o povo respeita, lá ninguém rouba dentro de favela. E o povo não tem coragem de ir por causa do noticiário, mas lá é mais seguro que o centro de São Paulo, cara. Sem policiamento é mais seguro do que lá. Por quê? Porque as pessoas, os mais pobres se ajudam, cara. Eu quero fazer um cinturão de teleférico, inclusive eu vou soltar no meu Instagram, Pablo Marcar 1. Eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Nós vamos interligar todas as comunidades. Quando eu falo todas, é um eixo, né? Um cinturão. E aí vai ter um teleférico e quem mora na comunidade não vai pagar para se deslocar. Vou te dar um exemplo, a região norte. Brasilândia ali, até a faixa que chega que é a região norte ali do Rodoanel, de 44 quilômetros. Você imagina um teleférico cruzando aquilo ali tudo e as pessoas vindo de fora para conhecer hotelaria, gastronomia, aí tem esporte, tem empreendedorismo, fazer praças do futuro dentro desses lugares. Todo mundo vai querer visitar isso aqui. Marcelo, qual que é a intenção? A intenção é criar mobilidade para o mais pobre, ele não pagar por isso e quem vai pagar é quem visita. E o mundo inteiro vai querer ver o que a gente está fazendo aqui.
A gente vai parar de ficar descendo todo mundo para circular e travar com esses 7 milhões de carros dentro da cidade. Nós precisamos apoiar o governador para terminar aquela obra do Rodoanel. O Rodoanel tem 177 quilômetros, o Rodoanel Mário Covas. A parte que tem 44 quilômetros, que é o norte, não está pronto. Já gastou mais de 5 bilhões e não tem uma máquina lá. Nenhuma máquina. Se o povo não começar a criar uma repulsa por isso, tinha que ter manifestação lá todo dia, cara. Até alguém falar, cadê? Uma empresa venceu em 2023, até agora não está fazendo. É engraçado que o Ministério Público às vezes fica pegando no pé da fala do Bolsonaro, da fala que o outro fala, mas não pega no pé desse contrato que fica lá e não sai do lugar. Eu não acostumo e nunca vou acostumar com um esgoto daquele chamado Tietê. O Tietê tem 1.000 quilômetros, quando passa dentro da cidade de São Paulo é um esgoto. Eu não vou acostumar com essas 60 mil pessoas, que é mais do que o estado do Morumbi lotado de gente morando na rua, cara. Eu não vou acostumar, eu sei como é que resolve isso. Então, o Felipe Sabará, ele é o cara que é coordenador de plano de governo nosso. Ele era secretário do Tarcísio. Ele saiu para andar com a gente. Ele, comprovadamente, já tirou 3.500 pessoas da situação de rua e deu emprego. Ele não tirou da rua e fingiu pôr em algum lugar. Ele pôs no emprego. Ele chega com um cardápio. Como se fosse um cardápio mesmo. Tipo, você quer comer o quê? Mas o que você gostaria de fazer? Ser pintor, trabalhar no McDonald's? Vocês estão assistindo aí, às vezes vocês nunca se depararam e nunca perceberam. Tem muitos atendentes do McDonald's que vieram da Cracolândia. Os caras mudaram de vida e hoje são atendentes do McDonald's. A gente precisa de ter gente que gosta disso. Então vamos fazer as contas. Se uma ONG só, que é a Arca, tirou 3.500 pessoas nesses últimos anos da rua, imagina se a gente tivesse 15 dessas. Se a gente tivesse 20 dessas, a gente tirava todo mundo, só que vai continuar entrando. Por que vai continuar entrando pessoas? Porque a gente não ensina inteligência emocional nas escolas, a gente não ensina empreendedorismo, a gente não ensina as profissões do futuro. Nós precisamos ensinar tecnologia para as crianças. Eu joguei bola com as crianças lá na periferia não, na favela, na comunidade da Vila União. Aí eu perguntei para elas, qual que é seu sonho? Todo mundo quer ser jogador de futebol. Eu nunca vi alguém com coragem de olhar para as crianças e falar, vocês sabem que não tem vaga para stand de gente aqui, né? Não tem stand de time de futebol. Aí eu falei, vamos todo mundo ser empreendedor. As crianças, não, a gente não quer ser empreendedor, não, a gente quer ser jogador de futebol. Aí o outro que não joga bem e não é aplaudido lá, não, eu quero ser bombeiro, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Tá bom. Vocês sabem que o Neymar é o jogador mais rico do mundo porque ele é empreendedor? Ele é empresário. Ele não é jogador de futebol, vocês pensam. Aí eu nunca vou esquecer disso, a criança. Quê? Ele é empresário. Ele é bilionário porque ele é empresário, porque jogador de futebol bom é quebrado. Aí eu perguntei, e aí, vamos aprender a empreender? Aí uma criança que é o top lá, não, se o Neymar eu quero. Ou seja, precisamos contar outra história na cabeça deles. Todas as mães na favela, elas só pediram a mesma coisa. Ajuda nos nossos filhos. As pessoas perderam a esperança. Elas não acreditam que elas conseguem prosperar. A minha mãe também não acreditava. Eu prosperei e aposentei minha mãe. Agora, se a gente ensinar isso para os nossos filhos, em 2030, não vai ter gente na rua. Em 2040, como é que tira os que vão entrar na rua em 2040? É agora. Nós vamos ter... São 3 saídas para tirar as pessoas da rua. Primeiro, fazer o resgate, que a gente tem um coordenador, que é o Felipe Sabará, que sabe fazer comprovadamente. Foi certificado pela agência certificadora lá, Lupa. Nós precisamos de usar uma política pública para responsabilizar todos os prefeitos do interior de São Paulo que ficam colocando moradores de rua dentro das vans e jogando ali, porque ali virou um depósito humano, ali na Cracolândia, não sei se você sabe disso. Eles mandam e já tinha ouvido falar, mas eu achei que era... isso aí precisa... tem que responsabilizar. Eu parei ali Isso na acontece de fato, então? Não, todo dia. Como não tem controle, você acha que aparece 60 mil pessoas na rua, que jeito? Cheguei num cara, tem filmado isso. O que você tá fazendo na rua? Não, ele é de um país africano, acho que é Moçambique. Tem gravado lá, não lembro. Aí ele falou, sou de Moçambique, mas eu quero voltar pra casa, não sei o quê. Eu falei, mano, o que esse cara de Moçambique tá fazendo aqui? A família dele inteira lá. É um descaso, cara. Você perguntar, você quer ajuda? Então vamos arrumar, regularizar seu documento, que ele, segundo ele, tá sem um passaporte para voltar. Cara, ali é alguém comprometido. Aí eu encaminhei ele para uma ONG para resolver isso. Já volta mais um. Então a gente não tem 63.001, não. A gente tem só 63. Aí você pega outro caso. Eu orei com um cara na rua, o cara acabou de cumprir 11 anos de cadeia, matou outro e tal. Eu falei, cara, vamos mudar de vida. Aí ele, com o olho fervendo, assim, de raiva. Não, ninguém acredita. Eu acredito em você. Aí o cara, não, então eu vou lá pro abrigo.
E aí ele começou a ir pro abrigo, ele falou, eu vou pro abrigo. Não, mas eu tenho que levar minha mina. Eu falei, essa mina é casada com você? Não. Ela é sua namorada? Não, eu achei ela aqui. Não, peraí que eu vou conversar com ela. Foi lá, minha amiga, estava com crack. Não sei o que era, se era crack mesmo, é um negócio bem pesado. E a mulher, não vai sair da rua. Ou seja, as pessoas querem mudar. Se você der atenção, olhar nos olhos delas, tem um mecanismo para isso. Só que não tem ninguém interessado nisso. Eu estou interessado em tirá-las da rua. Esse problema já é antigo, né? Em São Paulo. Acho São que a gente Paulo, ouve, no e no mundo. Brasil inteiro, principalmente em São Paulo. Aqui a gente vê. Você acha que você vai conseguir fazer diferente? Eu não, nós. É porque eu resolvo os problemas lá em casa. E eu vou parar de gastar toda a minha energia com os problemas empresariais e da minha casa e vou ajudar a casa dos outros. Eu acabei de explicar. Responsabilizar a prefeitura que fica mandando, rastrear, que dá para pegar. Com câmera. Sim. A gente usa o sistema de câmera, porque é os lugares onde solta mesmo. A gente vai rastrear todo mundo, pegou a placa, veio da onde? Pera aí, o prefeito vai responder isso aqui. Pode aguardar que vai chegar aí. Usar o Ministério Público para isso. Para parar de ficar exportando mendigo, porque a cidade de São Paulo virou a capital mundial dos moradores de rua. Nem em Nova York, que tá um caos, nem na Califórnia, que tá um caos, tem esse tanto de gente na rua. Não tem. Califórnia tá um caos. Los Angeles tá um caos. Eu tive lá, eu falei, isso aqui não parece os Estados Unidos. Essa mentalidade esquerdista. Tem uma ONG que chama Craco Resiste. Os caras recebem dinheiro público para não acabar com a Cracolândia. Para quem não sabe, dos 111 bilhões, nunca esqueça, 1 bilhão é para fazer o povo ficar na rua. 1 bilhão. Meu amigo, com 1 bilhão, você não sabe o que eu faço com 1 bilhão. Eu faço 25% da obra do teleférico girando em torno de São Paulo. Com 1 bilhão, eu consigo tacar 33 quilômetros de teleférico. E Eu ia aí... te perguntar do teleférico, posso fazer a pergunta? Claro. Porque a gente é do Rio. No Rio tem, eu E fiquei lá no pensando Rio, nisso. eles fizeram um teleférico. Tá parado. Só que tá parado há muito tempo por conta dos grupos narcotraficantes que dominam várias regiões do Rio Quem de Janeiro. é dono? É o Estado ou é privado? Foi É o Estado que fez. Então não vai funcionar. Tem que Você ser quer fazer privado. privado? Não quero não. Não vou gastar nem R$1 de dinheiro público. Eu vou usar a BIC poderosa que o prefeito tem para não ficar na mão de ninguém. Isso aí vai ter uma parceria público-privado. Eles tocam, eles ganham o dinheiro deles, só que pro povo que mora, grava digital, põe a digital, não paga o transporte e acabou. É um transporte que consegue deslocar as pessoas a 16 e 22 km por hora, dependendo da capacidade. E tem um problema muito grande. É muito seguro. Muito seguro. O elevador é o sistema mais seguro que existe de transporte. É sustentável. A gente consegue deslocar isso aí por cima das comunidades, não faz barulho, a sustentabilidade é absurda. E as pessoas vão amar isso. Agora, por que não funciona no Estado? Porque o Estado não dá conta de fazer gestão. Eu, mesmo sendo prefeito, eu vou ensinar uma coisa para vocês. O Estado não tem o poder de resolver tudo, mas ele pode ajudar em tudo. O negócio da Cracolândia, finalizando. Tem 3 formas de resolver. Na causa, no efeito e na responsabilização de quem tem alimentado e gerado receita de moradores de rua. O que é a receita? Todo dia aumenta o morador de rua. Todo dia. Culpa de quem está mandando, né, de algumas cidades. Isso é fácil de mapear e responsabilizar. Vai começar a pegar os primeiros, você faz um processo de education, todo mundo vai respeitar. Precisamos colocar todas as crianças da comunidade, todas, ocupadas, com esporte e educação, ensinando as profissões do futuro. Como que a gente faz isso? Tem muita gente interessada. Eu só vi uma solução. Eu chorei algumas vezes estando ali de raiva de político, porque os caras não levaram um único benefício para nenhuma dessas favelas que eu fui. Não levam. Não faz sentido. Como é que nós vamos empregar parte do orçamento da cidade de São Paulo? Nós vamos empregar parte do orçamento de acordo com o presenteísmo das crianças nesses projetos de aprender as profissões do futuro e no projeto esportivo. Acredite, a partir de 2025, as nossas crianças da periferia e das favelas, elas estarão matriculadas e o benefício que a prefeitura vai dar vai ser de acordo com isso. Porque nos Estados Unidos é assim. O IPTU, eu tenho uma casa lá em Orlando, o IPTU, tipo o IPTU daqui, né? O IPTU daqui vai para a escola. A nota da escola define o valor do imóvel. Olha o tanto que isso é doido. Você vai morar num lugar que a nota da escola é alta, os imóveis são valorizados. Então, o que nós vamos vincular? Nós vamos transformar esse jeito de fazer política do Brasil a partir de São Paulo. Marçal, um problema desse tamanho, se São Paulo der certo, o Brasil já deu certo. Se São Paulo der errado, do jeito que está dando errado, todo mundo está ferrado. Porque aqui é o eixo de desenvolvimento do Brasil.
As pessoas ficam falando que a nossa cidade é a maior da América Latina, mas tem um problema muito grande. Ela é a maior e mais poderosa cidade do hemisfério sul. Pegue o globo terrestre, risque ao meio. Não existe uma cidade mais poderosa que São Paulo. Ou seja, nós vamos provar para o mundo que nós vamos virar a capital do mundo. Todo mundo já escolheu morar aqui. É a cidade mais italiana fora da Itália. É a cidade onde tem mais nordestino no mundo, mais do que no Nordeste. Não tem nenhuma cidade do Nordeste maior que São Paulo. Os árabes nos ensinaram a fazer comércio aqui. Os israelitas, que sempre viveram debaixo da adversidade, são disruptivos e nos ensinaram isso. Os japoneses nos ensinaram alta tecnologia na década de 90. Os chineses estão nos ensinando a inteligência artificial, inclusive usando a mentalidade de brasileiro que foi embora para lá, que eles compraram há 10 anos. Esses povos estão todos aqui. Esse povo escolheu estar aqui. E o fato deles escolherem estar aqui transformou essa cidade poderosa no eixo do hemisfério sul. Só que a gente é governado por gente de mentalidade pequena. Um problema desse de esgoto no Tietê resolve de 6 meses a 1 ano, cara, com disposição de verdade, sem encheção do saco. Ah, não, vamos respeitar os ditames públicos e orçamentários. Tá bom, em 2 anos dá pra resolver. Os caras tá desde a década de 90, cara, não arruma. Eles querem esse caos. Esse caos é pra sempre ter gente ruim na liderança desses negócios. Por favor, abra a mente de vocês. Uma cidade tão potente não pode ter imbecil governando ela. Não pode ter gente desqualificada. Não pode ter um cara igual o Boulos, que não cuida nem do tamanho da barriga dele. Não pode ter gente igual a Tabata, que é uma menina. Ela vai amadurecer ainda e vai ser uma mulher. Ela quer defender as mulheres, mas meninas não defendem mulheres. São mulheres igual a Dona Maria, que está lá na quebrada agora, que é mãe de 5 filhos e tem que deixar os filhos para ir trabalhar e atravessar a cidade. Sendo arrastada dentro do metrô. A gente atravessa 3,5 milhões de pessoas dentro do metrô na cidade de São Paulo todo dia. Isso são mulheres que têm maturidade, que têm marca, que têm cicatriz por lutarem e batalharem. Meninas que, pelo amor de Deus, me ajuda. Olha para alguém que aguenta pancada, alguém que está pronto para perder algo para fazer algo. Tem gente que está sonhando todo dia em ser prefeito da cidade de São Paulo e é um sonho, para mim é um pesadelo. Mas nós vamos tirar essas pessoas desse lugar. E até onde você pretende ir na política, Pablo? Você pretende realmente ser presidente um dia? Eu vou ser presidente do Brasil quando eu tiver todos os cabelos brancos. E até lá eu vou formar a maior quantidade de gente com mentalidade correta para mudar esse país. Não estou apavorado, não funciona desse jeito. Não adianta sonhar com isso. O que eu quero é colocar... Nós temos 70 mil cargos públicos por eleição. De vereador, todos que você conhece. São 70 mil mais ou menos. Eu quero ser marcado na história como o cara que jogou para fora todo político de baixa qualidade. Vou te dar um exemplo. Você pega um cara bom igual o Tarcísio. O Tarcísio não nasceu para ser político. Ele foi colocado por Deus para ser político. As pessoas não entendem isso. Ele não faz força. Ele não virou ministro porque ele procurou com politicagem. Ele virou ministro. O Bolsonaro viu nele alguma coisa e falou, não, você vai ser o governador de São Paulo. Ele não queria ser governador de São Paulo. E corre o risco, se o Bolsonaro não voltar, dele ser presidente do Brasil sem querer ser presidente do Brasil. Eu curto demais o Tarcísio por isso, porque ele não tem ambição pelo poder. Mas ele é um de nós que tem obsessão pelo Brasil, é diferente. Esse Tarcísio, que é nosso governador atual, ele poderia estar ganhando 500 mil reais por mês em qualquer grande empresa privada, sim ou não? Sim. Aí o cara ganha 20 e poucos mil líquido para ficar aguentando esse tanto de coisa. Isso é um chamado, cara. Hoje nós temos as piores espécies de pessoas governando a máquina pública nossa. Todo esse dinheiro que a gente move no país, que é mais de 10 trilhões, por gente altamente incapacitada. E você sabe o que é a melhor parte? Eu asseguro para todo mundo que está assistindo, 50% do dinheiro público é desviado. 50%. Com morosidade, com desvio literal. Aí eu pergunto, os políticos estão fazendo o que com esse dinheiro? Você vai assustar, ô Perini. Os políticos não estão gastando esse dinheiro para comprar iate. Eles não estão gastando nem para desfrutar, não. É só para reeleger os vagabundos. A maioria dos caras que desviam os dinheiros públicos, eles não fazem isso para comprar uma fazenda e tirar leite, não. Eles fazem isso para continuar perpetuando o poder. É uma doença nesses caras. Eles têm ambição pelo poder. Tem 2 tipos de poder, o verbo e o substantivo. Quando a pessoa fala, eu posso, eu consigo fazer o que eu quiser. Eu tenho que treinar, ganhar energia para isso. E tem o verbo, o poder substantivo. Eu tenho um poder, quem tem um poder tem um resultado. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não consigo hoje
cortar isso aí sem a ajuda do povo. Eu não consigo administrar a máquina de São Paulo sem a ajuda do povo. Eu preciso de Deus, eu já estou com ele, agora eu preciso do povo. O povo tem que descobrir meu coração e o que eu estou disposto a fazer. Você não acha que é uma consequência quase lógica que a política funcione dessa forma? Pelo seguinte, né? Até você falou, dos meandros da política, coisas que eu não conheço, mas pegando em termos lógicos e dando um exemplo para quem está em casa, partindo daquilo que é conhecido para o desconhecido das pessoas. Imaginando a casa de cada um. Se o cara tem em casa coisas muito caras, tem tesouros lá dentro, o que ele faz para que ele não seja roubado? Ele começa a aumentar o custo do ataque. Ele coloca muro, ele coloca cães, ele coloca arame farpado, cerca elétrica, ele coloca câmera, se une com os vizinhos, coloca segurança na rua, ele compra uma arma. Ele vai aumentando o custo até que o meliante saiba, poxa, lá a recompensa é X, mas o custo é maior do que X, não vale a pena. Só que o que dá para se fazer quando a recompensa, como você disse, é um orçamento de, usando o número que você passou, Pablo, 111 bilhões em São Paulo. E se você pensa em governo estadual, mais ainda, em governo federal você tem o poder de tributar 203 milhões de pessoas e a máquina de imprimir dinheiro. Então, se a recompensa é tão grande, não tem barreira ao ataque. Aí, se todo mundo vai querer esse anel do poder, digamos assim, né? O anel de Giges lá do Platão, quem tem vantagem nessa briga, cara, é o cara que está disposto a tudo. Se você fala, não, eu sou um cara ético. Pô, Pablo, para chegar no máximo de poder no Brasil, você está disposto a fazer tudo o que for preciso? Não. Você fala, não, tudo não, pô. Eu não quero roubar, eu não vou entrar em conchavo, eu não vou matar. Mas tem um cara que fala, não, eu faço tudo. Esse cara tem vantagem sobre você. Ele tem vantagem e nós vamos empurrar ele para fora. Porque é o seguinte, o mundo é movido por storytelling. Vou te dar um exemplo. O Lula estava na cadeia cumprindo, acho que ele cumpriu 588 dias de prisão. E com o storytelling, ele usou o Papa falou ele é a alma mais inocente, ele ficou repetindo isso na cabeça de todo mundo, o maior fake news que existe, né? Tem que ser muito ruim para ter uma paz daquela lá que ele fala. O que aconteceu? O Lula, ele conseguiu tirar o Deltan, fazer ele perder o cargo. Ele conseguiu quase caçar o Moro, só que ele está num partido político forte, um grupo para proteger ele. E ele está reconstruindo a história. E ele fala com a boca dele, nós temos que ter a narrativa certa para que o Bolsonaro não volte. Sim. Tudo que está fazendo é tudo sobre storytelling. O que esses caras aprenderam? A democracia é o governo do mais popular. E o que esse povo está assustado? Eles estão assustados com o tanto de seguidor que eu tenho, só que eles esqueceram que eu estou ajudando a nação há muitos anos. O tanto que eu tenho de seguidor não representa 1% do impacto que eu já gerei nesse país. Eu não consigo andar em lugar nenhum e nem em país nenhum sem alguém chorar e falar, você mudou minha vida. E esses caras não sabem medir esse impacto. Nem eu sei, imagina eles. Eles acham, eu sou o terceiro político mais influente do Brasil no Instagram hoje, só perco pro Lula e pro Bolsonaro. Olha, não sabia disso. Acabei de passar o Nicolas. Não tem ninguém. Aí eles pensam, nossa, é o tanto de seguidor. Que seguidor, moço? Seguidor não define absolutamente nada disso. Agora, as pessoas que vivem esse lifestyle, elas não vão deixar em paz. É gente do mundo inteiro torcendo por essa coisa. Então, assim, qual que é a lógica? Não se resolve em uma eleição, então tem que ter paciência. Não resolve em 2, tem que ter paciência. Não resolve em 20. Em 20 resolve. Se a gente conseguir rodar esse plano de colocar a gente do seu perfil... Deus, não. Olha lá. A gente não vai. A gente não recebeu o chamado ainda. Mas é o perfil, amor. Ela falou que eu quero ouvir. Então, receba o chamado público. Tá amaldiçoado. Vai servir pelo menos um mandato. Não, é porque... Pessoal, vamos encerrar por aqui, então. Agradecemos a presença do Pablo. Mas é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que amaldiçoar os bons para eles não servirem e perderem alguma coisa com isso, pra gente empurrar esses caras que são malvados da política. Vocês não entenderam até agora. Tem que ser muito forte emocionalmente para suportar o que esses caras fazem. O que é a minha perspectiva? Não vou fazer de tudo para conseguir isso, mas eu vou fazer o maior movimento que a política já viu. Se colocar a cara que... Meu amigo, você pensa, eu ouço alguns cortes seus. Você pensa muito bem. Se você só for picado pelo espírito público, não tem como. Antes de chegar aqui, eu tava com a minha esposa e ela viu eu dançando, eu tava ouvindo um rap, e ela falou assim, que você tá desse jeito? Eu falei, tem alguma coisa sendo transformada dentro de mim, mano. Eu tô apaixonado no povo, eu não sei o que tá acontecendo. Ela riu demais. Eu falei, eu vou servir. Se não tiver essa transformação dentro da pessoa, ela não vai conseguir. Então, assim, tá amaldiçoado já seu marido, ele vai servir na política, você vai ver o que eu tô te falando. Você pediu, você falou, não temos um chamado, já tá destravado o chamado. Vamos ver se eu tenho esse poder ou não. Sabe por quê? Vou ficar quieta. Acho melhor ficar quieta. Hoje você não acredita nisso. Mas na hora que você vê, na hora que você perceber que a gente conseguiu fazer em São Paulo, você vai falar... Deixa eu explicar uma coisa.
O Brasil tem mais de 100 anos sem guerra nossa. A gente participa ali, manda uns 3 aviões de gente para ajudar em outras guerras. Cara, a coisa mais linda que tem é uma nação defendendo o seu povo. E a gente só tem uns ruins para defender a gente. Os bons não têm coragem. Os bons têm medo de perder a fama. Os bons têm medo de perder a reputação. Os bons têm medo de perder patrimônio. Os bons têm medo de perder um tanto de coisa. Porque eu não sou vítima, Perini. Senão eu ia te falar aqui uma série de coisas que esses caras já fizeram contra mim. E eu vou continuar caladinho, fazendo o que precisa ser feito. E todo mundo que está assistindo, às vezes vocês ficam enchendo o saco. Por que você não serve a gente, como povo? Vai virar vereador, cara. Eu fiquei 10 meses, rodei 62 mil quilômetros, cara. Não peguei R$1 de dinheiro público para fazer a campanha de presidente. Aí sabe o que acontece? Faltando 13 dias, os caras cancelam a minha eleição. Aí eu falei, vocês vão cancelar a minha eleição? Vira esse trem para deputado então, vamos ganhar. E a gente foi eleito, cara. Depois o Lula foi lá, sitiou o partido, derrubou tudo. Por que você não conseguiu assumir como deputado? Porque eu vi que você foi eleito e não conseguiu. Não, foi 3 vezes e tudo. O sistema ele tem um jeitinho ali, ele tomou o partido. O único partido que eu consegui entrar, que era um partido de merda. Inclusive, o cara que fez isso comigo tá preso na Polícia Federal hoje. É um cara que tomou o partido e tomou mais de 50 milhões de fundo partidário e torrou tudo. É por isso que ele tá na cadeia. Eu espero que ele fique aí e devolva. Não é só ficar na cadeia, não. Espero que ele devolva o dinheiro, porque eu não gastei nem R$1 do partido, cara. O desenho que está sendo feito é para não dar certo. E eu vou provar para todo mundo que tem como. O Partido União Brasil tá em vias de vir comigo na nossa chapa. Tá soltando na mídia aí tudo. Eu não quero R$1 do dinheiro deles, de fundo partidário. Não quero. Eu vou pedir pro povo. Eu não vou pôr do meu bolso, porque eu fui pôr do meu bolso alguns milhões que a gente colocou na campanha passada. O que aconteceu um dia? Eu acordei com a Polícia Federal lá dentro de casa. O que aconteceu? Cadê o dinheiro? Que dinheiro? O dinheiro é meu, cara. Só pra você entender o contexto. Eu fui denunciado porque eu coloquei no CNPJ de campanha dinheiro meu, da minha esposa, e um sócio colocou. A gente pegou esse dinheiro e pagou as minhas próprias aeronaves, que é mais barato do que fretar, com o meu próprio dinheiro que eu doei. Não pedi dinheiro pra ninguém, 0 dinheiro público. E aí eu paguei os meus carros blindados, das empresas, na verdade, né? E aí eles me instauraram um inquérito desse para ver se eu arrego. Eu não vou arregar, pode ir até o fim, não fiz nada de errado, coloquei o dinheiro. E eu sou um bom administrador, eu não vou pagar 30, 40 mil reais a hora de um helicóptero fretado. Eu vou usar o meu, que é mais barato. E fiz certinho conforme a legislação. Só que isso tudo é para mudar a opinião pública. E eu não tô nem aí para isso, porque eu não vivo de reputação, eu aprendi a viver por fruto. Vocês estão assistindo, a reputação é a nota social de quem você aceita. Então, por exemplo, se tem 5 amigos meus que estão chateados comigo, a minha nota reputacional cai. Mas se eles estão felizes, a minha nota reputacional sobe. Mas se eu continuo fazendo o que eu quero, é eu que dou a nota para mim mesmo. Eu não preciso me preocupar com isso. Ao invés de viver por reputação, você pode viver por fruto. Veja quantas pessoas você já ajudou. O que eu acordo todo dia e fico em paz é isso. Como que Deus me vê? Deus não fica me dando nota. Ele fala para mim, isso é minha imagem e semelhança. Seja forte e corajoso. Tá nem aí pro meu comportamento. Meu comportamento diz respeito a mim mesmo. Só que nós aprendemos a viver numa sociedade onde pessoas se matam porque a nota social dela tá baixa. Aprenda a ser você mesmo. Dê frutos. Uma árvore não tem uma nota. Imagina toda árvore, tem mais ou menos 3,5 trilhões de árvores na Terra. Imagina cada árvore com a nota de gente que passou lá. Ah, eu não gosto de maçã, então dá nota 1. Ah, eu não gosto de pera, nota 0. Aí assim, ó, essa árvore tem nota 4. A árvore quer que você se lasque. Vai pegar a pera, não vai? Então vaza. Nem isso ela fala, ela só continua dando a pera. Ela só continua dando a maçã. Se você for natural o suficiente, nunca mais você vai depender da nota dos outros. Eu não tô nem aí que os outros acham. Marcelo, mas você quer ser político? Não, quero ser político. Não, já sou. E tem um detalhe que eu quero contar para todo mundo. Eu não vou agradar ninguém na política, mas eu vou servir todo mundo. É igual um garçom. O garçom tem um prato de comida. Você não gosta, não pega. Ponto. Toda confusão que você vê alguém de verdade, a pessoa sendo verdadeira, você vai ver que ela arruma confusão. Nessa geração ela vai arrumar. Se ela for mentirosa, ela sai enganando todo mundo. Ah, não. Agora quem é de verdade vai ter que arrumar confusão. Pega esse código, que esse código é forte. Sobre fundo partidário, Marçal, que você citou. Você não pretende usar? Não precisa, cara. É porque, por exemplo, o Partido Novo é um partido que não usou o fundo partidário na última eleição. E eu entendo, né? Porque eles querem um Estado menor, faz todo sentido em termos ideológicos. Em termos lógicos, na minha cabeça, faz muito sentido respeitando uma certa ideologia. Só que o que acontece é que os caras ficaram em desvantagem. Porque você tem um monte de partido que não vê problema nenhum em usar, faz propaganda pra caramba e o Novo diminuiu o tamanho da bancada deles. Então, você não acha
Até pegando uma frase do Nietzsche, né? Ele falava, ó, se você vai enfrentar monstros, tem que ter cuidado para não virar um monstro também, né? Sim. Você olha para o abismo olha para você. Só que o ponto é que na política, você tem um monstro com orçamento pra caramba, para desafiar esse cara, não é interessante pegar também esse orçamento? Perini, eu faço um lançamento e no lançamento eu faço 112 milhões de reais. Eu já fiz lançamento de 189 milhões de reais. Com a verdade que eu carrego, eu consigo fazer 30 mil pessoas pagarem 6 mil reais num produto. Você acha que eu não vou conseguir pedir doação para essas pessoas? Sim, com certeza você vai E não vou esse- usar esse dinheiro recurso. público. E no final das contas, irmão, não existe dinheiro público. Sim, O dinheiro sempre é privado. dinheiro é nosso. é do pagador de imposto. Sempre é deles. Eu não quero desonrar eles. Eles gastam 5 bilhões que os políticos aprovaram, gastar 5 bilhões de dinheiro público que não existe. Pra quê? Pra pôr pra fuder na vida das pessoas. As pessoas continuam com faltas básicas em casa, coisas básicas, e a gente fica gastando dinheiro. Marçal, um dia vai gastar o dinheiro público. Cara, não existe dinheiro público. Se você não tiver compaixão das pessoas, você vai triturar o dinheiro que parece público. Todo o dinheiro é privado. Nunca o Estado vai te dar uma coisa que você não tenha sido... que ele não tenha tomado de você. Só de mostrar essa consciência para todo mundo. Por que as pessoas não acreditam que o Lula foi um ladrão? Eu não sei agora. Mas ele foi comprovado. 3 instâncias, tá tudo certo, né? Ladrão, pronto. Por que não acredita? Porque a pessoa acha que o dinheiro é público. Ninguém respeita o que é público. Vai no banheiro lá de casa pra você ver, senão é o melhor banheiro do mundo, banheiro privado. Vai no banheiro público pra você ver, você não dá conta de entrar. Não existe nada público, é tudo do povo. O povo é privado, as pessoas têm que aprender isso. O bondinho que você falou que não funciona no Rio de Janeiro é porque o incompetente chama o bondinho de público. Põe na mão do privado. Você imagina o futuro em 2025, algumas pessoas operando no Albert Einstein, sendo que é lá do povão. Como que você vai conseguir? Cara, você acredita que é mais barato que manter o sistema público do jeito que está? Público não funciona do jeito que está desenhado. Se você pegar a ociosidade do hospital, que é a técnica que os ricos usam, para vocês saberem, ninguém gosta de ter um iate sozinho. O cara que é rico é inteligente. Ele não fica com o iate para ele chama mais 4 amigos para dividir o iate, a glória e a despesa. E aí, cada um tá comprando a ociosidade. Aqueles caras, eles dividem por 4, por 5 um iate, o que eles estão fazendo? Eles estão falando, vamos dividir a alegria e a tristeza. A tristeza é ficar parado. Tem um empresário que eu conheço que paga 90 mil só para um comandante para tocar um iate lá em Angra. Aí você pega, como que faz para um cara desse sustentar um negócio desse? Ele tem que vender a ociosidade do iate. Senão ele vai ter uma fornalha para queimar dinheiro. Engraçado, no privado funciona, mas o pseudo dinheiro público que eu desconheço, esse dinheiro não existe. Esse dinheiro é do trabalhador que paga 43% de imposto. Sabe o que é mais interessante? Para você ver o que é a minha raiva e eu vou resolver isso na política, como pessoa. Nossa dívida do Brasil deve estar em 6,3 trilhões. Salvo o melhor juízo, é mais de 6 trilhões. A minha filha de 2 anos, ela está devendo 40 mil reais. Eu pago milhões de impostos. A minha filha, a sua filha, a filha de todo mundo, deve 40 mil de imposto. Não é só não. O morador de rua está devendo 40 mil de imposto. Peraí. No Brasil Império, as pessoas, elas gritavam em alto e bom som sobre o quinto dos infernos, que era a modalidade da carga tributária da época, era 20%. E eles falavam, isso é o quinto dos infernos. Hoje a gente paga 2/5 do inferno, que é 40%, e ninguém fala nada. Mas para piorar, tá bom, vocês estão tomando 40% da nossa energia. Quase 7 tri da dívida pública federal. É porque dívida, quando não tem gestão, não consegue renegociar. Da hora que eu falei até agora, já subiu de 6,3, tô brincando. Pegando o dado do Tesouro Transparente. Tá bom. Olha lá, quase 7 tri. Ou seja, vai continuar subindo, vai continuar sendo ineficiente e nós vamos continuar aumentando. Ó, olha só, eles estão aumentando imposto, porque todo governo ineficiente aumenta imposto. O Bolsonaro foi o único presidente da história do Brasil, tá bom? Escreve o que eu tô te falando. Dos 38 presidentes do Brasil, o Bolsonaro foi o único a baixar imposto real. Nunca aconteceu na história do país. O que acontece? Um governo eficiente tem dinheiro no caixa para tirar a maldição que está sendo colocada sobre o povo, que é 2/5 dos infernos. O que acontece? A gente perde 43% da nossa energia humana pagando esses caras e a gente ainda está devendo 40 mil cada um. Minha filha, meu filho, outro filho, o seu filho e todo mundo.
Peraí só um pouquinho, acabou de nascer um neném aqui na maternidade, ele já está devendo 40 mil reais. Vocês são imprestáveis para fazer gestão, são canalhas, vocês são péssimos nisso. O futuro da política, Perini, quando você estiver entrando, você vai lembrar disso. No futuro da política, o político que é gestor de uma máquina, ele não pode ganhar 20 e poucos mil reais. Ele tem que ganhar nada se ele for ineficiente. Inclusive, ele tem que sair devendo. Esse é o futuro, tá? Eu vou te provar isso no futuro. E aí, quando você estiver entrando, na hora que você decidir, pelo bem dos seus filhos e pelo bem do nosso futuro, pessoas que são boas com a administração pública e as pessoas têm qualidade de vida com eles, essas pessoas têm que ganhar em cima disso. Senão a gente nunca vai trazer os melhores gestores para administrar a cidade. Nunca vai acontecer se manter do jeito que está. Para ganhar 20 mil, tem uns caras desqualificados. Ó, só para você ver, hoje a maioria dos prefeitos do Brasil são 5.557 prefeitos. A maioria não daria conta de fazer um serviço de R$1.200. Aí você coloca o cara para ganhar 20 mil. Você entende o porquê que esses caras dão a vida, inventa de tudo e dá tiro nos outros e faz tudo? Agora, você imagina, se entra um cara desse e coloca uma lei. A lei é simples. Não tem salário. Se você ferrar com esse povo, você vai contrair uma dívida no seu CPF e você vai ter que pagar. Senão você vai ter que mudar daqui. Você propõe tipo uma participação nos lucros. E nos prejuízos, porque lucro é fácil. Como se fosse uma empresa, né? Não, o gestor vai ganhar dinheiro se ele for bem. Na empresa ninguém compartilha prejuízo. O prejuízo fica só pro dono. Não, sim, como dono da empresa. Não, mas você quer ser gestor público, é o seguinte, você deu prejuízo pro povo, você vai pagar. Você acha que ia ter quantas pessoas querendo ser prefeito? Muito menos. Não, muito menos não. Não ia ter ninguém. A gente ia ter um vácuo, a gente tinha que abrir processo seletivo lá na Nicarágua, nós ia ter que buscar em outro lugar. Sabe por quê? Porque aí o cara, ele deveria ser pronto para isso. Aí a gente ia ter escolas políticas, de filosofia política, de gente que é lógico, de gente que é matemático, de gente que é economista. Engraçado que de todos os 38 presidentes do Brasil, só 2 foram economistas. Os 2 não deram conta de fazer nada, porque só sabia de economia, não sabia de social nem de gestão. A Dilma é economista, se eu não estiver doido. Saiu por impeachment. Ela é. E foi eleita economista do ano, acho que no ano passado. Não sei aonde. Fez pedalada fiscal, como é que um economista faz isso? É porque não sabe administrar recurso público. Quer dizer, não existe recurso público. Administrar o pseudo-recurso público. Então, finalizando essa parte, você imagina um futuro onde a gente faz um cara igual você, sentar numa cadeira, aumentar a qualidade de vida e coloca dinheiro no caixa e diminui o imposto. A eficiência de um governante, para mim, é diminuição de imposto. Mas se você vai diminuir imposto, claro, eu vou criar ativo na tecnologia. Se eu criar ativo e depois vender, eu coloco dinheiro no caixa. Eu consigo tirar o fardo das costas das pessoas em pagar imposto. É tão simples. Bolsonaro não deixava nenhum avião da FAB voar, desligava até o aquecedor da piscina do Planalto, eu vi com os meus olhos. Sabe o que aconteceu? Quando ele saiu, ele teve alguns bilhões, algumas centenas de bilhões de superávit. O Lula chegou em poucos meses, já está com o mesmo tanto negativo, ou seja, um gap de 700 bilhões. Não tem fim, cara, o buraco de quem não sabe fazer gestão. Você está sendo enganado de novo. Então tem que ter gente que dá conta de gerir o negócio. Gente que olha um contrato da prefeitura, ó, Haddad pagou lá, parece que tinha ouro na tinta para pintar ciclovia. Aí você pega um contrato e olha, por que custa 28 mil para tirar uma árvore em São Paulo? Ah, 28 mil para tirar uma árvore em São Paulo. Tem alguma coisa errada. Você acha que custa 28 mil para tirar uma árvore em São Paulo? Não deveria custar. Não faz sentido. Essa árvore, ela só se for a árvore da vida para custar 28 mil para tirar ela. Porque tem que ter muito cuidado para tirar até a cidade em volta. 28 mil é um dinheiro infinito. Então você imagina um povo quando aprender a ler, que a gente não sabe ler, porque se a gente aprender a ler, é pegar esses contratos e falar, esse trem tá errado. O Milton Friedman, o economista da Escola de Chicago, ele falava que há 4 formas de se gastar dinheiro, né? E o problema do Estado está em uma dessas formas. Ele dizia, olha, eu posso gastar o meu dinheiro comigo, ou seja, eu tendo a pensar tanto em custo quanto em benefício, porque afinal é meu e eu estou gastando comigo. Eu posso gastar o meu dinheiro com os outros, eu penso mais em custo do que em benefício. Eu posso gastar o dinheiro dos outros comigo, eu penso menos em custo e muito mais em benefício, ou pode ser igual na política. Gastar o dinheiro dos outros com os outros. Aí o cara não pensa nem em custo nem em benefício. Nada. Exceto quando é com ele, né? Que é tipo, por exemplo, o político que defende o SUS para todo mundo, mas o dele é um plano de saúde particular para ele operar no Einstein, por exemplo. Aí funciona que é uma beleza. Você imagina, você acabou de dar mais uma ideia aqui. Eu vou escrever isso. A gente corta salário de político. Você corta o salário dele. Se ele fizer uma boa gestão, ele ganha em cima disso um percentual 0,00000 é milhões. Pra você entender. Mas o cara merece.
Isso não é de hoje, não. Não tô falando que vou fazer isso agora, não. Isso é uns 30, 40 anos para conseguir. Isso para conseguir ser aprovado num congresso onde o pessoal tá acostumado a Você sabe chupinhar como é sem que dar faz? nada. Mas você sabe como é que né? faz? Como é que é? Umas 4, 5 eleições a gente consegue. Tem que ter paciência. Tem que ter o Perini lá. Pablo. Vamos esquecer essa história. Então, é isso que eu tô te falando. O que você tá falando, a minha esposa também fala. Só que se a gente não for... É uma guerra. Vocês não entenderam até agora. A guerra contra o comunismo é pegar a gente que não gosta de ser improdutivo e entrar para aquilo que é aterrorizante. A mesma coisa de morar todo dia dentro do Tietê, cara. Vocês não entenderam o jogo. Não tem como a gente mudar o país se pessoas com a nossa frequência não tomarem os espaços públicos. Eu sou a prova, eles vão quebrar várias empresas minhas, eles vão me perseguir, eles vão me pôr na cadeia, eles vão fazer um regaço comigo. E eu não vou arregar. Você viu a maior escolta de segurança que está vendo aqui? Porque eu não vou arregar, cara. Eu estou pronto para o prejuízo maior do que eu consigo pagar. Eu não vou arregar. É a única saída. Sabe o que eu podia fazer? Eu estava quase comprando um avião de 100 milhões de reais só para viajar o mundo, cara. Eu ia morar na Suíça. Todo bilionário aqui que é nível 1, que não depende mais de ir na empresa, tá com casa lá na Suíça. Não é nos Estados Unidos, é na Suíça. Eu não quero, cara. Eu sinto no meu coração que tem como mudar essa bodega desse país, cara. E eu tenho certeza que está numa chance perfeita de entrar nessa prefeitura de São Paulo. Se esse negócio funciona, acabou, amiga. É feito dominó. Sabe o que vai acontecer em janeiro? Eu vou mandar a ligação minha para todos os 5 mil prefeitos e falar, eu vou mentorar vocês. Sem vocês pagar nada. Nós vamos criar um portal de melhores práticas, pegar o que as 30 mil cidades do mundo, mais de 30 mil cidades do mundo faz de melhor prática, o que cada um faz de melhor prática, e nós vamos colocar isso tudo, vou chamar a iniciativa privada para dar dinheiro para esses prefeitos. Assim, ó, pessoalmente, o cara vai ser premiado por isso. Quantos reais de dinheiro eu gastei? Nada. Alguém fala, mas você tem que cuidar da prefeitura. Eu faço de madrugada, não cuida da sua vida. Mas por que eu vou fazer isso? Nós vamos mudar o Brasil a partir da prefeitura de São Paulo. Eu tô com tesão de ser prefeito maior do que de ser presidente, porque presidente não faz o que o prefeito de São Paulo dá conta de fazer. Vocês não entenderam a gravidade da prefeitura de São Paulo. Você coloca um miojo para tocar a prefeitura de São Paulo, não vai mudar o país nunca. Um presidente, o Bolsonaro foi à prova. Não adianta você ser presidente se não tiver uma quantidade de pessoas pensando na mesma frequência. Pode ser presidente, eles vão te arrancar de lá de qualquer jeito. Agora a prefeitura de São Paulo vai provar para todo mundo. Se deu conta de fazer numa cidade caótica, na Gotham City. Se você conseguiu fazer, você é o Batman. Então a gente acredita nisso aí. Qual que é a outra cidade que vai falar que não dá conta de fazer? Se São Paulo fizer, tá feito, amigo. Acabou o jogo. Ô, Pablo, eu vou ser sincera com você quando você fala isso. A gente recebeu aqui o Paulo Guedes, e o Paulo Guedes falou de um jeito, com os olhos brilhando, que ele recebeu esse chamado. Eu fiquei emocionada, eu lembro que a gente Eu sou ficou fã do aqui Paulo Guedes. conversando. Ô Guedes, se você puder me dar conselho, irmão, você é o cara, você salvou o país, mas uma pena que colocou o imbecil de um ex-prefeito de São Paulo para cuidar da economia do país. Sabe nada, Haddad, nada. Não foi ele, né? Foi uma pessoa que ele substituiu. Foi o governo. Exato. O governo atual. Mas, e aí o Paulo Guedes falou, né, desse jeito. A gente perguntou para ele por que ele foi para a política. E ele falou de forma muito coerente que ele recebeu o chamado. E eu fiquei emocionada. E não deu... Não sei, né? Pode ser que dê certo ainda no futuro, mas não ele deu. Ajudou no que ele pôde. Ajudou no que acabou ele pôde. O governo, vem um outro. Aí muito do que foi feito está sendo desfeito. Tem esse ponto. Mas eu admiro muito as pessoas que realmente elas estão entrando na política, abrindo mão de ganhos que elas poderiam ter na vida pessoal, porque Sim. vai atrapalhar pra caramba, para tentar mudar o país. Que foi o que o Paulo Guedes fez, que é o que você quer fazer, por exemplo. Tem outras pessoas que fazem a mesma coisa, inclusive de diferentes ideologias, né? Mas eu queria saber a opinião da tua esposa, cara. Porque quando você fala assim, ó, a gente tem 2 caminhos, né? Tem esse caminho aqui, Quer Suíça... que eu ligue pra ela responder? Não sei, se você quiser. Não, eu ligo Pode pra ser. ela aqui. Porque tem o caminho da Suíça, do seu avião de 100 milhões, de viajar pelo mundo com seus filhos. Você já conquistou E tem o muita caminho da coisa. política, onde eles vão revirar sua vida do avesso. Tô nem aí. Encontrar tudo que já foi feito, o que não foi feito. Imagina como é que vai ser uma eleição com IA agora. Pegando a sua voz, que está disponível amplamente na internet. Cara, é meu forjando sonho. coisas, Distorça tudo que eu tô áudios. falando pra minha imagem aparecer nos lugares. Deixa comigo que eu resolvo depois. É o seguinte. Meu passado é ressignificado, meu futuro é garantido. Eu tô produzindo e desfrutando no agora e tá sendo divertido pra mim o que eu tô fazendo. Eu coloco na minha cabeça que isso aqui funciona e vai funcionar. Então, assim, quem tem medo de passado é porque não ressignificou.
Quem aí tá assistindo agora e tem vontade de apagar seu próprio passado é porque você é um fracassado que não colocou um sentido novo naquilo que você viveu. Tudo que vocês forem revirar ou inventar, pra mim, tanto faz. Se zoar com a minha cara, vai ser mais poderoso ainda. Por favor, zoem. Pode usar o que vocês quiserem, depois eu vou atrás disso aí. O que eu quero que vocês entendam é que aquele sistema reputacional faz com que todo mundo tenha medo de todo mundo. Todo mundo tem medo de errar. Eu não tenho medo de errar. Tem gente que tem medo que agora é funcionário e tinha que estar com a sua empresa aberta 1 ano atrás, mas não tomou aquele 1 segundo de coragem. É covarde. Ah, mas eu vou correr o risco? O maior risco que existe é não correr risco. É isso que você tem que aprender. Agora, você está com a sua vida em paz. O que eu vou falar para os meus filhos quando eu tiver 70 anos sentado com eles, com os meus netos, meus bisnetos, e falar, papai ou vovô, você era o único cara que tinha coragem de peitar tudo e você foi um covarde. O que adianta falar que eu tenho 1 trilhão? O que adianta ficar vendo sino de vaca tocando lá na Suíça, lá em Luzerne? O que adianta eu ter um iate de 200, 300 milhões de reais e falar para eles, eu fui um cuzão? Não adianta nada, cara. Tô de saco cheio. Se for para arrebentar com tudo, eu vou arrebentar. Vocês não estão entendendo o nível. Você tá olhando aqui nos meus olhos. Eu tô pronto para perder tudo que eu construí. Eu não queria falar isso agora para esses caras não tomar agora, mas ao longo do tempo eu sei o que vai acontecer. Eu comecei a multiplicar minhas empresas para outros países porque eu já sei o que vai acontecer aqui nesse país. Se esses caras controlam o COAF, controlam o CARF, se esses caras estão rastreando cada pagamento meu, tudo. Mandaram recado 1000 vezes. Às vezes eu mando o Pix com recado pros caras, só pros caras chorar de rir ali, de tanto ficar investigando a gente. Eu já sei o que esses caras vão fazer, mano. E tô pronto pra isso, mas eu não vou falar pros meus filhos que eu fui um cuzão. Entende ou não? Sim. Então foda-se. Se quer quebrar, entra na fila e vem pra cima. Se o povo tiver a revolta no coração que eu tenho, não tem chance. Nós vamos resolver esse país, cara. Eu tô falando pra vocês, não tem ninguém que aguenta a pressão do jeito que eu aguento. Fique em paz. Assim como o meme do helicóptero. Calma que eu tô aqui, não vou deixar vocês na mão. Fique em paz, que eu vou pra cima. Marçal, você parece um doidinho. É o doidinho que mais tem resultado no Brasil, filho. Da onde eu saí pra onde eu cheguei é mais fácil. É mais fácil você ir pra lua a pé do que você conseguir com a cabeça que você tem. Agora, eu vou te falar. Sair da onde eu tô e chegar à prefeitura de São Paulo é mais fácil que qualquer outra coisa que eu já fiz. O quanto você tá confiante pra eleição, cara? Cara, eu só confio em Deus. E quero conquistar o povo. O povo não sabe da minha seriedade. Ah, mas eu já vi um meme seu. Se eu te falar que é o que paga esse trem. Eu ia te falar isso. Falando sobre reputação e meme, a gente aqui, como a gente trabalha com marketing digital, a gente tem acesso, né? Que você tem algumas estratégias em relação a isso. E que você topou ser meme para que você pudesse viralizar e ganhar mais. Quer ver? Pega seu celular e pesquisa aí se tem alguma notícia falando de alguma coisa que eu tô fazendo há 5 anos lá em Angola. Você não vai achar nenhuma. Não tem. Não vai ter. Não tem. A gente então, pesquisou antes do podcast. Entra na Wikipédia pra você ver o que esses caras fazem comigo. Não tem nenhum livro meu lá escrito. Não tem nenhuma boa ação minha. Eu fui pro Rio Grande do Sul e ajudei mais que o governo federal. Eu vou repetir isso a vida. Se quiser, eu falo. Tinha mais empresário com mais aeronave que o governo federal. Não sei se você viu um vídeo, brigadeiro da aeronáutica. Obrigado por senhor ter me respondido. Eu pus pressão para mandar um avião da FAB lá em Portugal. E o cara respondeu, o comandante. Nós vamos mandar atendendo... Você chegou a ver esse vídeo ou não? Eu vi o vídeo. Cara, eles ficaram apavorados de ver um civil salvando civil. Eu tava lá, cara. Esses caras não colocaram a bota dentro da água. O sistema político é feito para dar errado. Eu não... Ao invés de ser tratado como herói, que eu nem tô afim de alguém falar isso, porque eu fiz porque eu quis. Os caras foram lá e usaram a Rede Globo de televisão para falar que eu fui um fazedor de fake news. Leva mais carreta que eu, ué. Você sabe o que esses caras estavam fazendo? Tava chegando nossas doações. E botando o selo deles. Colocando o selo deles. Eu falei, mete a mão na cara desse povo aí. Ninguém encosta nessas doações. É para dar direto pro povo. Não, é para mandar pra base. Não toca nisso aí. Não vai. Eu não quis criar o caos. Vocês não ficaram sabendo disso. Mas eles estavam metendo adesivo em tudo. Na verdade, a gente ficou que a gente fez porque a gente tinha iniciativas e a gente tinha pessoas lá e tava na muito hora que eu fiquei sabendo, eu falei, vocês não põem adesivo de governo federal aí, que governo federal não pagou nem 1 quilômetro aqui, de nada, nem de combustível. Então vocês não vão pregar nada aqui. Pode deixar que eu levo. Então, assim, cara, se vocês tiverem... Se eu achar mais um paulistano que tiver a revolta que eu tenho, já vai funcionar. Eu acho que eu já encontrei alguns. Tem um amigo meu aqui que é um bilionário, falou assim, você não precisa pôr seu dinheiro que nós vamos levantar dinheiro. Não estou precisando de dinheiro de bilionário não, moço. Sabe por quê? Porque o dinheiro de bilionário vai custar caro. Acabei de receber a mensagem aqui, ó.
O dinheiro de bilionário vai custar caro, porque ele vai querer mandar em mim. Eu quero o dinheiro do povo. Depois. Eu quero o dinheiro do povo, porque eu tenho que devolver o dinheiro para quem? Pro povo. Por isso que eu não vou pôr meu dinheiro. Por isso que eu não quero dinheiro de bilionário. Porque se o dinheiro do bilionário entrar, eu tô fudido. Porque ele vai me ligar e falar, o que você tá falando? Teve um cara que falou, vou te ajudar. Aí ontem, depois que eu saí da entrevista, então, eu não concordo com o que você falou, então vai tomar no cu. Não quero seu dinheiro. Pá, por que você tá fazendo isso? É muito simples. Se você cair na laia de qualquer pessoa que quer te controlar, você não consegue governar. Eu não vou fazer isso, cara. Eu vou provar para vocês que São Paulo tem jeito e acabou. Eu tive a ideia de te chamar aqui, Pablo, porque durante os eventos no sul do Brasil, começaram a falar muito de você. E aí, pessoas de várias áreas, assim. Era o cara que ia trabalhar lá em casa para cortar a grama, manicure da Malu, pessoas da minha equipe. Eu falei, caramba, e todo mundo falando muito bem. E gente que não gostava de você. Gente que falava, não gostava dele, aí viu os memes, não sei o quê, mas depois o que o cara fez no Rio Grande do Sul foi digno de palmas. E aí eu fui ter uma reunião com um bilionário que é cliente da nossa consultoria patrimonial, da Portfel. E aí os primeiros 15 minutos foi ele me perguntando de você. E ele é um cara que ele trabalha no nicho onde ele faz muita pesquisa. E isso já tem meses já. Ele falou, olha, eu acho que ele vai ser o próximo prefeito de São Paulo. E as pesquisas estavam bem pequenininhas, não tinha esse crescimento que está tendo agora. Eu falei, caramba, são as pessoas de todas as áreas falando do Pablo. E eu duvidava que você fosse ganhar a eleição. Agora, eu não sei se vai ganhar, mas eu não duvido, cara. Quem vai ganhar é o povo, cara. Eu não duvido. Quem vai ganhar é o povo. Se o povo não entender isso, é tipo um presente de alguém que tem um coração verdadeiro para fazer o que precisa fazer. Eu tenho a capacidade, eu tenho a energia, eu tenho a potência, eu tenho o network, eu tenho vontade, eu tenho prova suficiente para falar que eu dou conta de fazer. Quem vai ganhar é o povo, se eles acreditarem no que eu tô falando. Você imagina, do jeito que tá bom? São Paulo? É. Não. Então já tem que mudar. Esquece que eu tô aí. Tá querendo que alguém invada aqui o escritório? Toma as coisas? Não. Então esquece o outro. O resto é só para-choque de candidato. Não tem outro candidato lá. Só tem 3 candidatos legítimos ali concorrendo. O resto, um quer um contrato de alguns milhões, que eu já sei até o valor. O outro tá querendo se projetar para ser senador. Cada um quer uma coisa. Ninguém quer ali. Eu quero e serei o próximo prefeito de São Paulo. As pessoas não estão entendendo. Inclusive, não vai ter segundo turno. Não vou deixar ter segundo turno. Eu vou mostrar para o povo que o povo de São Paulo não gosta de enrolação e gosta de ir direto no combo, no ponto e rápido. O que acontece? Toda eleição, se você deixar ir para segundo turno, gasta bilhões de dinheiro público. Aprenda a jogar, meu povão. Escolhe, a gente vai ficar com romance, que a menina super poderosa vai salvar São Paulo. Não dê nem chance. Proselitista, para-choque do outro que é passador de pano. É só aprender a ler as conjecturas políticas. Não cai em ladainha. Quando você vê uma pessoa que fica abençoando a outra, não falando nada dela, significa que essa pessoa não está na disputa. Acorda, povão, me ajuda. Pablo, a gente está batendo recorde de audiência aqui nos Sócios. A maior audiência que a gente teve até então tinha sido com o Luciano Hang na semana da eleição. Foi. E agora estamos com 12 mil pessoas ao vivo. E já estamos chegando no final, né, Boludinha? Sim. Liga para Carol aí, Tassi, para mim. Se quiser ligar para Carol... Vê se ela está disponível para responder aqui ao vivo. Porque eles querem perguntar o que a Carol acha de eu estar enfiando a gente nessa. E enquanto estou ligando para Carol, eu queria fazer uma última pergunta que a gente colocou aqui na pauta sobre erros e acertos na sua vida, cara. Vamos lá. O que você considera o maior erro? Pode ser em âmbito empresarial, pessoal, você escolhe. E um grande acerto a ponto de poder deixar lições para quem está assistindo aqui esse episódio dos Sócios. Cara, o meu maior erro é o meu maior aprendizado, né? Tem um código sobre erro que é erre muito. Nunca nas mesmas coisas. Eu desafio qualquer pessoa a pegar um erro meu que eu repeti ele. Então tem um monte de coisa que a mídia fica falando de polêmica. Subiu no pico dos Marins, erro. Achou 2? Não, você vê que eu sou um ser inteligente, que eu não pratico o mesmo erro e acabou. Ter escolhido um partido de merda igual eu escolhi em 2022. Escolhi não. Foi o único dos 30 que deu para entrar. Porque eles não deixam entrar. Todos os partidos querem 20 milhões, tudo é milhões. E parece que eu sou um caixa eletrônico. Só que aqui está o segredo, Perini. Se eu achar que isso foi ruim, eu desmonto completamente quem eu sou hoje. As pessoas vêm me perguntando, mas o que você arrepende? Cara, arrependimento significa metanoia. A raiz da palavra, a etimologia de arrependimento é metanoia. Significa, não é dar um passo para trás, é mudar de rota. Tudo que eu errei, eu mudei de rota e fiquei mais forte. Isso é antifragilidade. Isso me fez ficar muito forte. Então, se eu tirar, se eu falar que isso é um problema,
eu vou ficar sem a minha armadura de hoje. Eu fiquei forte e resistente por causa disso. Então, assim, no mundo empresarial, às vezes foi fazer um negócio sem assinar um contrato. E aí, sabe o que acontece? Muitas vezes eu só ignorei e fui embora. Só que aí eu aprendi, não faça mais esse tipo de coisa. Confiar em pessoas, às vezes pela história delas, né, que elas estão contando, e não checar seus resultados. Mas isso me fez ficar mais forte. Então eu agradeço até os canalhas que passaram no meu caminho. Isso me fez ficar muito forte. Me fez conversar e enfrentar qualquer coisa com tranquilidade. Então, tem muito, cara. Fiz muita bobeira na vida. E aprendi com todas elas. E me tornei um cara resistente e forte por causa disso. E o grande acerto? Cara, acho que o maior acerto da minha vida foi encontrar com Cristo. Ela tá aí? Anda aqui, ó. Quer perguntar pra Carol? Sim. Pode repetir a pergunta, eu já fiz, se quiser. Faz Mais você fácil. aí, pá. Tá. Carolzinha. Eu tô ao vivo aqui no podcast do Perini e da esposa. Eles querem saber o que você tá achando. Ele vai fazer a pergunta aqui, ou ela. Põe ela pra fazer a pergunta, ou você, não sei. Pode fazer, Bolinha. E aí eu vou colocar aqui e você responde, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Então tá aqui. Bota no Viva a voz. Vai lá. Não sei se ela vai conseguir ouvir. Carol, a gente quer ouvir de você. A gente quer ouvir de você o que você tá achando dessa loucura do Pablo entrar na política e envolver vocês. Então, boa tarde, tudo bem? É uma loucura mesmo, né? Mas a gente anda em unidade, em linguagem, no mesmo propósito, e eu conheço muito o coração do Pablo. O Pablo, ele ama pessoas. Hoje mesmo a gente estava conversando isso aqui. Ele quase chorou na minha frente, falando assim, falando, Carol, Deus tem me dado um amor tão grande pelo povo. Hoje a gente teve essa conversa. E o nosso relacionamento, ele é aliançado, né? Então, assim, nós temos os papéis bem definidos dentro do nosso matrimônio. E aonde o Pablo foi, eu vou. No nosso convite de casamento estava escrito isso. Estava escrito esse versículo bíblico, né? Aonde fores eu irei, onde pousares, pousarei. O teu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Então, o Pablo sabe que eu sempre tive pavor de política. Mas quando o Senhor nos dá um direcionamento, a gente obedece. E aí, nessa fase, a gente tem tentado viver um dia de cada vez. Ele está indo pro fronte, pra batalha. E eu tô do lado de cá, sabe? Cuidando da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Sendo a esposa que ele precisa. E eu confio no meu marido, eu confio no amor que ele tem. Um amor que tem se desenvolvido, né, no coração dele. E eu creio que vai ser por um grande propósito, sabe? Bom, eu fui o Obrigada, único que ouvi Carol. aqui. Eu acho que você ouviu? Todo Conseguiu? mundo ouviu, não? Tá, então todo mundo ouviu. Carol, muito obrigado. Obrigada, Carol. Imagina, eu que agradeço. Sucesso. Enquanto isso, o Renato Melo Tchau, mandou um lindinha. superchat aqui, Beijo. Pablo, falando que vai mudar o título Tchau. de eleitor dele para São Paulo para votar em você. Bom, e aí, já chegando no final, você tem um recado último para dar pro povo? Pode divulgar suas redes sociais, o que você quiser, cara. A casa é sua. Meu recado final é que o Brasil tem jeito. E eu tô cansado desses políticos. Eles fazem coisas mesmo não gostando de fazer, porque entrar num sistema é como se fosse uma pessoa que não sabe nadar e tá sendo levado pela correnteza. E entra todo ano esse tanto, de 2 em 2 anos, esse tanto de político. E muitos entram com o coração correto, mas eles não têm um preparo mental, emocional suficiente para suportar isso aí. Tem um negócio na física chamado corrupção. A gente usa achando que é coisa de político, mas é coisa da física. E esse processo físico e químico é um processo de corrosão de algo. Por exemplo, o aço, ele entra em corrupção em 1.600 graus. A gente precisa colocar na política pessoas que são de titânio, pessoas que têm um grau de corrosão com a temperatura mais alta. Tem gente que é água demais. Entra com 100 graus, já derreteu, já evaporou. E aí está o detalhe. A gente coloca os piores que não suportam pressão, mesmo com uma boa intenção, eles entram na política e logo se curvam, porque é muito dinheiro chamado público.
É muita gente que na hora que entra está com a intenção correta, fica em silêncio para não perder aquela mamata que ele conseguiu. A gente precisa pôr pessoas que aguentam pressão. Pessoas que não são de preço nenhum, mas são pessoas de valor. Não precisa ser 100% moral a política, mas tem que ter gente que aguenta o tranco. Gente que suporta sentar numa mesa e ouvir 100 milhões de reais e não ficar apavorado. Essas pessoas não estão conseguindo. Elas sentam e loteiam toda a máquina pública, tudo em prol de ter uma cadeira. Se vocês me derem a chance de virar prefeito de São Paulo, eu já vou falar que jeito que vai ser a cadeira de São Paulo. Eu vou pegar a cadeira do gabinete da prefeitura e vou virar ela de cabeça para baixo. Eu não quero nem sentar para ter reunião. Eu vou para a rua resolver os problemas dessa cidade. Só sento na cadeira depois de ver a última pessoa na cidade de São Paulo não morar mais em lata e nem dentro dessas casas de madeira e de taipa. Não faz sentido. Você só vai me ver sentado, reunido com alguém, só depois de resolver os problemas dessa cidade. Tem um tanto de mãe, que é mãe solo. 43% dos lares no Brasil são liderados por mulheres, que hoje têm seus filhos e vai deixar seus filhos aonde? Por que o dinheiro da prefeitura não coloca as crianças dela no período integral? Por que a gente não pega toda a nossa influência e cria o maior mutirão que já existiu dentro das comunidades? Por que a gente não faz trabalho voluntariado? Vocês vão assustar com o que vai acontecer em São Paulo. Você vai ver 50 mil pessoas vindo de fora para ajudar, porque às vezes os de dentro não querem ajudar, e eu vou trazer os de fora. Você vai ver favela pintada, você vai ver pobre respeitado e vai ser a maior escalada social da história. Eu vou provar isso através de São Paulo e vocês vão ver aonde nós vamos chegar como nação. Nós somos o povo mais rico da Terra. Nós temos o maior aquífero, maior reserva de água potável do mundo. A gente tem a maior floresta do mundo. Em linear, nós temos o maior rio do mundo. Em extensão, a gente perde para o Rio Nilo, mas se você colocar os braços do Rio Amazonas em formato linear, é maior que o Nilo. Mais de 6 mil quilômetros de rio. Nós temos as maiores biodiversidades do mundo. A gente tem a maior reserva de combustível do futuro, que é espacial, que é nióbio e grafeno. Ninguém tem isso. Nós temos um país onde tem 3 safras. Nós temos uma nação que não tem neve, que não atrapalha a nossa produção. Não temos terremoto, não temos furacão. Nós somos abençoados por Deus num país tropical que, de fato, é o mais rico de todos. Só que tem a mentalidade de miserável. Nós não andamos nos carros que brasileiros fabricam. Nós não temos computadores que brasileiros fabricam. Nós somos escravos tecnológicos de todo mundo porque a gente não se enxerga como povo. E a gente coloca ladrões que ficam sempre chavecando um povo de 2 em 2 anos e você precisa desistir de ser um idiota. Pare de acreditar nessas pessoas que não têm resultado. Quem não faz na sua própria vida, na sua própria família, não pode ajudar a sua casa. Não pode ajudar a sua família. Não faz sentido você acreditar numa besteira dessa. Deixemos de ser um povo miserável emocionalmente e mentalmente. Era para as escolas hoje, e é isso que vai ter em 2025, ensinar finanças para os seus filhos. Todas as nossas crianças se conectarem em um esporte, porque o esporte molda caráter. Era para as nossas crianças estarem sonhando com profissões do futuro e não com as profissões do passado, porque elas vão deixar de existir. Era para a gente estar ensinando inteligência emocional, porque se ensinar desde pequeno, ninguém vai ficar matando os outros. Era para as pessoas aprender de fato, isso era para colocar no ensino básico. A gente vai ensinar seu filho a empreender para ele não ficar com esse sonho maluco, que eu também já tive, eu vim da periferia. Meu sonho era ser jogador de futebol. Eu posso comprar um time de futebol se eu quiser. Ainda bem que eu não consegui virar, mas alguém tem que contar nas comunidades que não tem vaga de jogador de futebol para todo mundo. Nós temos que ensinar o brasileiro a empreender, porque aí é o empreendedorismo que liberta. Nós temos que tirar da cabeça das pessoas que existe dinheiro público, o dinheiro é privado, 100% do dinheiro. A gente tem que olhar, ao invés de ver um salvador da pátria, a gente tem que pegar alguém de resultado, tarimbado, que aguenta tranco. Gente que não se corrompe por causa de milhão, de bilhão e fala, eu tô aqui para servir. Se vocês me derem a chance, me dão um emprego, olha o que está acontecendo. Tá vendo alguém que lidera um grupo de bilhões, pediu um emprego. Eu quero um emprego. O emprego mais poderoso que tem no país não é do presidente da República, é da Prefeitura de São Paulo. Eu quero esse emprego. Esse emprego eu vou trabalhar 1.460 dias, contado. Vocês vão mandar na minha agenda, vocês vão mandar até no que eu falo. A maior tristeza que eu sinto no meu coração não é de trocar minha agenda privada por essa pública. É ter que filtrar tudo que eu falo, porque um governante não é para falar o que pensa. Isso me deixa doente. De sentir algo que eu tenho que falar, eu vou ter que ficar calado
Porque se tivesse um presidente que pegasse essa aula, o dólar não ia estar disparado. Porque a cada besteira que ele fala, o dólar sobe. A pessoa que senta numa cadeira para falar por todo mundo, ele não fala o que pensa, mas ele faz o que ninguém dá conta de fazer. Ele vai todo dia pra guerra. Vocês podem contar pro cara mais trabalhador que você já viu. Eu sou um pau na máquina. Se precisar de ficar sem dormir, eu vou ficar. O que preciso for, eu vou fazer por essa cidade. Eu não tô de brincadeira. Toda vez que eu decido fazer algo novo, alguém fica com zombaria comigo. Só que depois que eu alcanço o resultado, até meus melhores amigos têm que vir baixar a cervical e bater palma e falar: cê é foda. Eu vou resolver com vocês esse problema em São Paulo e nós precisamos só de duas coisas. De Deus, que a gente já tem, e precisamos do povo. Só que é uma encheção de saco esse período eleitoral. Desde o ano passado eu já poderia ter falado, mas aquilo me dava assim, eu vou ficar desde outubro até outro outubro falando, não, deixa que eu vou chegar na última hora. Eu cheguei na última hora, já que eu sou o de última hora, o trabalhador de última hora, na última hora você precisa resolver e falar isso para as pessoas. Vocês estão assistindo, vocês não gostam de mim, vocês não precisam gostar de mim, vocês precisam se amar como pessoa. Porque se você se amar, você não vai ficar enchendo meu saco. Eu não preciso gostar de você, a gente é sócio de uma mesma cidade. Marcelo, eu tô assistindo, eu sou do Amazonas. Se São Paulo der certo, vocês vão ganhar bem aí. Escuta o que eu tô te falando. Então, o que eu quero deixar bem claro para todo mundo. Eu não tô de palhaçada, não tô de brincadeira, não vou ser visto de ninguém, não vou aceitar acordo nenhum. Pode oferecer bilhões para eu desistir, porque centenas de milhões já me ofereceram. Eu não vou desistir. Para quem não sabe, eu fui Ultraman nos Estados Unidos esse ano. Isso é um símbolo mecanicamente no cérebro de alguém que é ultra resistente. Eu percorri 452 quilômetros e tinha um limite de hora de fazer isso em 36 horas. Foi 8 horas nadando, 360 quilômetros de pedal e 84 quilômetros correndo. Eu quero te contar só uma coisa. Quem tem resistência emocional, espiritual e física não arrega pra nada. Vocês que estão querendo me parar por causa de ameaça, denúncia, multa nas empresas, chacota na internet, com notícia desse quarto poder da República, juntem todos que eu vou mostrar para vocês o que é um homem resistente. Eu não vou afinar para nada. Você que quer me matar, entra na fila. Você quer quebrar minha empresa, se você for macho mesmo, conta para todo mundo que você quer fazer isso. Vai acabar com o emprego de um monte de gente, pode ir para cima. Vocês mexeram com o cara mais doido que vocês podiam. Eu vou servir o povo. Se vocês me der a chance de eu ganhar menos do que o piloto do helicóptero, eu vou provar para vocês que eu dou conta de resolver. Eu tenho coração para isso, eu tenho tônus vital para isso, tenho presença de comando, estado de presença, eu vou fazer e acabou. Todas as comunidades que deixarem eu subir, eu vou resolver e acabou. Não tem chance. Obrigado vocês por me ouvirem. Vocês não precisam gostar de mim, aprenda. Seja uma pessoa livre. Você não precisa gostar de alguém. Você precisa aceitar a verdade. Quanto mais próximo da lógica e da verdade você tiver, você vai falar, cara, mesmo não gostar desse cara, deixa ele passar. Me deixa trabalhar, me deixa fazer, que vocês vão ver o que vai acontecer nessa cidade e o que vai acontecer nesse país. Quais as redes sociais, Marcelo? Pablo Marcal 1. E depois que eu sair aqui, eu vou abrir uma caixa de pergunta lá. Ou posso até abrir uma live para falar com vocês. Mesmo que você não seja da cidade de São Paulo, essa guerra com o celular na mão, ela é maior do que a televisão. Se você puder entrar nessa guerra aqui em São Paulo, você vai fazer parte da eleição mais absurda de todas. Não precisa você falar que não é de São Paulo, mas se você estiver lá no Haiti com o celular na mão, você consegue resolver o problema aqui em São Paulo. Aposte em São Paulo, porque São Paulo é a reserva do futuro do país, tá? Tamo junto aí. Obrigado, Pablo. Obrigado pela presença. Escreve todo mundo aí, desculpa. Escreve aí, faz o M. Faz um M de Marçal aí, de melhoria. Toca o vídeo da África. Acho que a gente vai colocar depois no Depois a gente final. finaliza e bota. Aí vai colocar, fiquem aí Faz o M assistindo. aí. Obrigada para todo mundo que assistiu até aqui. A gente tem episódios toda semana aqui nos Sócios. E também vocês podem me encontrar lá no @maluperini no Instagram. Vocês me encontram no Instagram Bruno_Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta. Semanalmente aqui nos Sócios e nas turmas do Viver de Renda, lembrando em agosto, turma 26. Pablo, obrigado por ter aceitado o convite, pela presença da sua agenda corrida. Malu. Obrigado, Malu, por você ter aceitado o Perini no futuro da política. Beijo, galera. Para quem assistiu, nosso muito obrigado pela audiência. É isso, gente. Um grande abraço e até a próxima. Beijos. Valeu, gente.